Estourou o escândalo do INSS. Quem fiscalizou? Como é que um esquema tá acontecendo há anos? Estão descontando do Olerite, do recebimento daquele aposentado, um dinheiro que ele não autorizou ser descontado há anos. Ninguém percebeu? Vai começar o Iron Talks. Neste programa questionamos tudo, sempre na busca pela verdade. Ricardo Holtz. Com uma visão afiada sobre administração pública, finanças e poder, ele traduz o labirinto político brasileiro em clareza para todos. Hoje, no Iron Talks, ele vai nos mostrar o que está além dos discursos, quem realmente faz o jogo e como entender para não ser manipulado. Quem que anda fiscalizando hoje no Brasil do jeito que interessa para eles? Imprensa. Quem fiscaliza hoje no Brasil, que faz o papel do vereador, é a imprensa. A punição dos bons que não se interessam por política é serem governados pelos maus. Platão. Ricardo, vamos lá. Vamos tentar achar fazer um diagnóstico desse nosso Brasil para, de repente, conseguirmos elaborar um processo de cura, se é que ainda há alguma esperança, tá bom? Beleza. O povo brasileiro, pelo que você diz no seu livro, ele é o patrão que a cada 4 anos ali está votando no funcionário que vai trabalhar em prol do Brasil que ele vive, enfim, e que ele, em tese, entre aspas, é o patrão. Só que quando isso acontece, ou seja, acabam as eleições, esse empregado que chega ao poder, ele trata o patrão, que é o povo, de maneira risível, para dizer o mínimo, né? Eu te pergunto, somos realmente patrões desses funcionários? Ou isso é apenas uma grande ilusão, mentira e algo que é vendido para a gente só para tentar anestesiar um pouco contra a verdade de que, no fundo, nós não mandamos em nada e somos manipulados o tempo todo? Felipe, primeiro eu te falar do prazer de estar aqui, mais uma vez batendo um papo contigo, uma honra imensa. Virei quantas vezes forem necessárias e quantas vezes for convidado. Mas vamos lá, nós estamos falando aqui primeiro de uma lógica teórica. Sim, nós somos os patrões. É um grande fato. Dentro desse modelo de democracia constitucional que nós adotamos aqui no Brasil, nós fizemos um pacto lá atrás. O problema nosso é que a gente costuma quebrar esse pacto de vez em quando, que é o que a gente chama de Constituição. Nós já estamos na 7ª vez que o nosso povo constituiu uma nação, fez um combinado, criou lá um conjunto de normas e de regras. Hoje nós estamos sob a égide dessa Constituição de 88, que ela tem um contexto, é importante a gente dizer, uma Constituição que foi feita após um regime militar, então ela teve um peso muito grande vou dizer, autoritarismo, talvez não seja a palavra correta a ser colocada aqui. Mas como vínhamos de um regime militar, tudo que foi construído na Constituição de 88 teve um peso muito forte, teve um contexto muito forte. Muitos direitos, poucos deveres. Então, você abre a Constituição brasileira, ela é maravilhosa. É um fantástico mundo de Bob, que na prática não existe. Mas sim, nós somos os patrões nesse modelo democrático. O problema é que nós, patrões, eleitores, não sabemos contratar. Esse é o problema, ok? Nós estamos aqui no podcast, no Iron Talks, e você tem um conjunto de profissionais que você contrata para fazer essa coisa acontecer, ok? Pessoal que cuida da iluminação, é som, que vai fazer edição, e você sabe quando você vai contratar uma pessoa que é um cara de iluminação. Então, tu não quer um cara que acha que sabe de iluminação. Você procura ele na loja certa, sabe das credenciais, ele vem aqui, testa a iluminação. Você já tem algum conhecimento sobre iluminação. Ó, eu quero isso, quero aquilo. O cara faz do jeito que você quer. Na eleição, não. E só dá um passo para trás. Isso acontece na nossa vida privada o tempo todo. Imagina você contrata uma pessoa para organizar e arrumar a sua casa lá. Aí você vai trabalhar, você vem aqui fazer seu podcast. Você chega em casa, a pessoa que você contratou para arrumar a sua casa está deitada no teu sofá e a casa está bagunçada. Você percebe nitidamente que aquela pessoa contratada para arrumar a tua casa não fez o trabalho. Correto? Por quê? Porque você sabe qual é o trabalho que ela tem que fazer. Sim. Na nossa vida política, nosso dia a dia, na nossa cidadania,
Nós, brasileiros, não sabemos. Esse é o X. Nós não sabemos a divisão dos 3 poderes. A gente já ouviu falar. Ouvir falar é uma coisa. Outra coisa é, de fato, você saber. Nós não sabemos os âmbitos de poder, âmbito municipal, âmbito estadual, âmbito federal. Cada alçada dessa tem as suas determinações e delimitações. No município, o que é o município? Tem o vereador no poder legislativo, o prefeito no poder executivo e tem lá o poder judiciário, que não é eleito. Nós podemos aqui deixar ligeiramente de lado, vamos falar dele, porque hoje no Brasil ele está um suprapoder, né? Poder fortíssimo, mas vamos deixar ele de lado pela ausência da eleição nele. Depois a gente volta nele. Legislativo e executivo. No município tem uma tarefa, tem uma função. A população não sabe. Às vezes a gente presta alguma atenção no executivo, no prefeito, no caso do município. Por quê? Pela propaganda. O brasileiro costuma achar que quem é prefeito, no caso dos municípios, tem todo o poder. O brasileiro costuma achar que quem é governador, no caso dos estados, tem todo o poder. Quem é o presidente, ele vai votar no presidente A ou no presidente B e esse cara vai resolver os problemas. Isso demonstra o nosso grau de falta de compreensão, falta de educação política. Ou seja, os patrões que somos de fato, está no nosso pacto constitutivo, que é a Constituição, diz que nós somos os patrões, mas nós não temos o conhecimento para, de fato, fazer a contratação correta. Esse é o problema. Resumindo, quando nós entendermos um pouco que somos os patrões, temos o poder de contratar e de demitir dentro do tempo. Tem uma margem de erro aí. O contrato agora não dá para demitir na semana que vem. Vou ter que deixar a pessoa ficar um período de tempo. Não entregou aquilo que foi combinado, eu mando ela embora e contrato outro. Eu, coletividade. Isso é a lógica da democracia. Que dentre os modelos de governo que a gente tem, na minha opinião, é o menos ruim. Não é perfeito. É cheio de defeitos. Esse é um deles. A ausência da educação política no patrão. Todo mundo é patrão. Sim. Porque quando você vai votar lá, garoto com 16 anos de idade tem o poder de votar. Mas ele não sabe como ele contrata, como ele vota, por que ele vota. Se a gente descer aqui na academia ou em qualquer lugar, a pessoa que está nos acompanhando na sua casa aí, você pergunta para os seus colegas, seu primo, irmão, colega, pai, mãe, tio, vizinho de trabalho, o que faz um vereador? Por que um vereador aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo, eu vou falar um pouco da minha cidade, mas isso em qualquer um dos municípios brasileiros. O vereador tem a mesma função, legislar sobre o âmbito municipal, ou seja, não é sobre qualquer coisa, ok? E fiscalizar o executivo. Para isso, ele ganha um salário. Não está lá voluntariamente, ele não está lá pela capacidade técnica, ele não está lá porque ele gosta, ele está lá porque ele é pago para estar lá. Aqui em São Paulo são pouco mais de 20 mil reais por mês de salário. Por que ele ganha um salário de 20 mil reais? O que é que ele tem que devolver, ok? A gente vai na padaria, compra o pão, paga pelo pão, a gente recebe pão. Não tem segredo. Você vai no açougue, paga pela carne e recebe a carne. Eu pago para o vereador fazer o quê? Essa resposta, o patrão eleitor precisa ter na ponta da língua. Se ele não tiver essa resposta na ponta da língua, ele não consegue avaliar se aquele funcionário que ele contratou por 4 anos entrega um produto que está bom, ruim ou péssimo ou maravilhoso. Certo. Se ele não tem esse parâmetro. A mesma coisa com o prefeito, a mesma coisa com os deputados estaduais, que tem outra função diferente do vereador. Ele é também do Poder Legislativo Estadual, mas ele legisla sobre outros temas. Não é sobre qualquer tema. E fiscaliza o governador. O governador, de maneira generalizada, ele fiscaliza os atos e gastos do Poder Executivo Estadual. A mesma coisa no âmbito nacional. Deputados federais e senadores. E ali tem um agravante. Nosso sistema bicameral tem deputados federais e senadores. Se a gente perguntar para quem nos acompanha aqui, para a nossa audiência, e ela tem essa ciência, perguntar para os amigos, parentes, colegas de trabalho, qual é a diferença de um senador para um deputado federal? Por que eu pago os dois? 46 mil reais de salário, tá? Não estou falando dos benefícios, eu não estou falando do plano de saúde fantástico, do reembolso, do carro, da cota de gasolina, do avião. Não, estou falando do salário. 46 mil, que para os padrões brasileiros, Felipe, é um bom salário. Perfeito. Ok? Um bom salário. E ele deveria entregar, em troca desse salário, um serviço. Qual é esse serviço? A população, na gigantesca maioria, não sabe. Ela não sabe. Então e esse é um problema. Então vamos começar do começo, de maneira simples, para um jovem, uma criança entender. O que faz o vereador? O vereador cria leis no âmbito municipal. Ele tem o poder de criar um conjunto de normas e regras que vão valer naquela cidade, naquele município onde ele foi eleito. Exemplo, estou falando de São Paulo, mas em qualquer município onde você mora. O vereador, ele cria todas as regras e leis municipais. O conjunto de vereadores, na maioria deles. Dentre essas regras e leis, está lá o orçamento municipal.
O que é o orçamento? É uma lei que diz como o prefeito vai gastar o dinheiro daquele município. O prefeito manda uma lei, um projeto de lei para a Câmara, dizendo eu vou gastar a perspectiva de arrecadar através dos tributos, impostos, repasses e tudo mais, essa quantidade de dinheiro. Vou construir tal hospital, ou creche, ou asfaltar a rua, enfim, vou fazer determinadas melhorias. Ele manda isso para a Câmara dos Vereadores. São os vereadores que analisam aquilo, aprovam, fazem modificações ou não, ou reprovam. É o papel do vereador. O vereador aprova a lei de âmbito municipal e, principalmente, fiscaliza. Ele é um fiscal do povo. Não dá para você, que paga os teus tributos, ficar o dia inteiro sabendo se o prefeito está gastando bem o dinheiro ou não. Você paga para alguém fazer isso. E não é uma pessoa. No caso de São Paulo, são 55 vereadores. Aí no teu município, você sabe quantos vereadores tem. Eles são pagos para, além de aprovar e reprovar leis, fiscalizar, ficar de olho como prefeito, os secretários municipais, secretário de saúde, de educação, de cultura, estão gastando o dinheiro do povo daquela cidade. Esse é o papel dele. Percebeu que tem um erro na execução orçamentária, no gasto do dinheiro público, aí ele pode montar uma comissão parlamentar de inquérito, ele pode fazer uma denúncia ao Ministério Público, aí vem o Poder Judiciário, que é o poder que julga se está sendo cumprida de forma correta as leis que foram aprovadas pelo Legislativo, que no Brasil nós vivemos um sistema de divisão de poderes, uma ideia de Montesquieu, lá da França, da época da Revolução Francesa e tudo mais, para o poder não ficar na mão de uma única pessoa. Antigamente tinha os reis, o monarca ficava com poder total, absoluto, sim, absolutista. Se desenvolveu essa ideia, que já tinha sido testada na Grécia há mais ou menos 2.500 anos atrás, num modelo de democracia ateniense. A Grécia tinha várias cidades-estados, a maioria era governada por reis. Atenas criou um modelo diferente. Vamos fazer diferente. Na mão do rei, às vezes o cara abusa do poder. E aí, quando ele abusa, o que acontece? Não tem o que fazer. O cara é rei, ele é todo poderoso, todo o poder está na mão dele. Eles pensaram num modelo um pouco diferente, que é a democracia ateniense, que o poder era do povo e o povo decidia tudo. Então, eles se reuniam lá na Ágora, na praça, em Atenas, e votava tudo. Vamos ter mais gente na guerra ou vamos ter mais teatro? Os gregos também inventaram teatro. Vamos fazer mais teatro, vamos botar mais exército na rua. O povo, e ali vale lembrar que não era todas as pessoas, era uma parcela da população que tinha esse direito, votava e decidia, vamos fazer mais teatro ao invés de mais exército, ou mais exército ao invés de mais teatro. Vamos condenar essa pessoa à morte ou vamos liberar essa pessoa? Vamos condenar... Inclusive tem o mito de Sócrates, que foi condenado em praça pública e morto pela maioria. E ali se entendeu que uma democracia, no caso, o modelo ateniense, um pouco diferente do nosso, também a maioria pode fazer o mal. Sim. Pode tomar uma decisão muito ruim, muito equivocada. Cristo Barrabás. Exato. Por um excelente exemplo. Então, voltando para nós aqui. Vereador, sem papa na língua, cria leis e fiscaliza os atos do Poder Executivo. Os atos e os gastos, principalmente os gastos. Porque os gastos é onde está ali a possibilidade de desvio de dinheiro público, superfaturamento. O prefeito disse que vai asfaltar uma rua. Legal. Aí, a hora da execução, na hora de pagar, ele vai ter que contratar uma empresa. Ok? O município contrata uma empresa, faz uma licitação. Primeiro ponto, essa licitação foi limpa, foi tranquila, ela foi feita nos moldes que a lei preconiza. Porque uma coisa muito importante aqui, que diferencia nós, cidadãos, da administração pública. A administração normal de empresas da administração pública. Na administração de empresa, na tua vida, aqui na tua empresa, você pode fazer qualquer coisa que a lei não proíba. Se a lei não proíbe, você pode fazer. Pode inventar e pode correr atrás. A administração pública é o oposto disso. O administrador público só pode fazer aquilo que a lei determina. Primeiro tem que haver uma lei dizendo que ele pode fazer, depois ele faz. Quem faz as leis, no caso do município, respondendo a tua pergunta, são os vereadores. Então, o prefeito, ele só vai poder fazer algo que os vereadores antes discutiram e aprovaram. Tem que estar aprovado, não adianta ter discutido. Tem várias leis, você manda para a Câmara de Vereadores, eles discutem, resolvem reprovar aquela lei. Entendem que aquilo não é bom para a cidade. E a lei não é aprovada, o prefeito não pode fazer. Mas se é aprovada, aí sim o prefeito faz. Então, primeiro a lei aprova, primeiro vem o legislativo, onde tem vários, no caso de São Paulo, 55 vereadores, e na sua cidade também tem um número muito maior que prefeito é sempre um. O executivo é sempre um.
Uma pessoa. Ele ganha os votos, ele toma o poder executivo e aí ele delega para pessoas técnicas. Aí o prefeito indica um secretário de educação, que é um cargo de confiança. Tem concurso público, não tem nada. O prefeito indicou porque entende, na teoria, que aquele cara é bom, é um técnico bom para a área de educação, ou para a área de saúde, ou para a área de cultura. E essas pessoas vão executar as políticas públicas aprovadas na Câmara dos Vereadores, que estejam alinhadas com esse plano majoritário. Eu gosto de dizer assim, o legislativo, no município, a Câmara dos Vereadores, eles representam segmentos da sociedade, por isso são muitos. Então, lá tem gente que representa os pets, tem gente que gosta mais da área da segurança pública, da saúde, da educação. Eles se juntam no parlamento, cada um com as suas ideias, com o seu viés, e vão discutir a cidade como um todo. O majoritário, tanto que a eleição de vereador é chamada eleição proporcional. Não é quem tem mais voto que ganha. Tem todo um regramento proporcional, tem a ver com partido político e tudo mais. O majoritário, o prefeito, o chefe do outro poder, que é o poder executivo, ele já é uma ideia majoritária. A maioria vai escolher um plano de governo, uma ideia, e esse cara é eleito pela maioria dos eleitores, não a maioria dos cidadãos, e aqui tem uma diferença, nem todo cidadão é eleitor, ok? A maioria dos eleitores escolhem uma ideia, um plano de governo, para onde aquele cara, aquela mulher, aquela pessoa quer levar a cidade, no caso do município, e vota nele. Aí ele, com essa ideia da maioria, por isso ele tem o voto da maioria, ele vai para a Câmara e negocia e conversa e dialoga para poder levar a cidade para aquele caminho que ele acredita ser bom. E o parlamento, com várias pessoas de várias ideias, vai tentando equilibrar esse jogo. Ora, deixa ele conduzir para dar um passo no sentido do que ele quer, ora, breca e diz que não. Essa lógica desse sistema de freios e contrapesos inventado lá na época da Revolução Francesa, basicamente pelo Montesquieu, aprimorado por outros, é um sistema onde um poder corrige o outro, onde tenta frear. Se você tiver um governante ruim, ele não vai fazer tudo que é ruim, porque o outro poder, o parlamento, vai frear esse poder dele, ok? Por outro lado, se você tem um governante bom, você também não consegue fazer tudo, porque o parlamento também vai frear. Por isso que eu digo que a democracia, dentre os modelos, é o menos ruim, mas também tem uma série de defeitos. Se tu pudesse mudar alguma coisa nesse sistema, vamos pensar, vamos de baixo para cima, tá bom? Vamos ficar no municipal ainda. Quero tirar mais umas 2 dúvidas contigo. Se tu pudesse mudar alguma coisa nesse sistema em relação a vereadores e prefeito, o que você faria? Primeiro ponto. Caso de vereadores e prefeitos. Prefeito, como é eleito pela maioria, eu acho que tem uma articulação, tanto que nós temos a ideia de prestar mais atenção sempre no prefeito. Pode ver, quando é eleição, o prefeito tem mais tempo de televisão, a gente normalmente escolhe um lado já, se é o prefeito A ou B. O prefeito tem candidato a prefeito tem muita visibilidade, coloca bem as ideias dele ali. Eu acho que o grande problema está no legislativo, que são muitos candidatos, a maioria desses candidatos não tem condição de ter tempo de TV, e quando tem aqueles tempinhos de 5 segundos, 7 segundos, o cara não consegue desenvolver uma ideia em 10 segundos. Então, ele, na verdade, vira muita piada, tanto que tem muita comédia na época das eleições. Uma coisa qualquer. Exato. Sim. Então, o cara não desenvolve o raciocínio dele para um público de eleitores que não sabe a função dele. Então, no fim do dia, aqui a gente está fingindo que elege legisladores porque o povo não sabe o que faz o vereador. Então, acaba votando no cara que é mais conhecido, que é mais legal, ou que está do lado, tirou uma foto legal com o prefeito que ele gosta, não que ele tenha capacidade de fiscalizar e de legislar. E é aí que está o problema. Então, se eu pudesse mudar alguma coisa no âmbito municipal, eu tornaria obrigatório que para você ser candidato a um cargo eletivo, você tivesse que ter curso superior. Por que o curso superior? Resolve todos os problemas? Não. Mas pelo menos eu quero dizer que aquela pessoa tem uma noção do que ela vai fazer quando ela ganhar a eleição. Porque hoje, entre os políticos eleitos, não estou falando candidatos, estou falando eleitos, não há dúvida, mais de 80% deles no legislativo não sabe o que é poder legislativo. Tá. Ele aprende no andar da carruagem, ok? Então o cara acha que poder legislativo é ele dar cesta básica para uma população carente. Não é isso. Não é papel do legislativo executar. E o legislativo, estamos no âmbito municipal, depois a gente vai chegar nos outros âmbitos que é muito parecido. Mas no municipal ele acha que ele tem que executar orçamento. E aí nasceu no nosso modelo, nasceu no município, nos estados e principalmente na União, um troço chamado emenda parlamentar. Isso é o
câncer do modelo democrático que nós temos no Brasil. Isso é o câncer. E é isso que está acabando com a nossa democracia. É o parlamentar que deve criar leis e fiscalizar o executivo, querendo executar o orçamento. Ele quer um pedacinho do dinheiro, que é lá do poder executivo, de outro poder, para ele gastar onde ele acha que deve. E vendendo a ideia de que isso torna o processo mais democrático. Mas não. Porque quando ele traz um pedaço de dinheiro, isso acontece em todos os municípios brasileiros, aqui em São Paulo também, tem lá uma quantidade de milhões de reais que através de emendas, os vereadores podem destinar para onde eles querem destinar. Isso eu proibiria, acabaria com emendas parlamentares, e aí eu tornaria o cargo eletivo, se não com nível superior, mas que esse cidadã, que se candidate a um cargo eletivo, ele tenha que provar que ele sabe qual é as funções do cargo que ele está se candidatando. Porque hoje se candidata um monte de gente pensando no salário de 20 e poucos mil reais, pensando nas benesses de estar no poder, mas que não faz a menor ideia do que é ser legislativo. Tanto que tem vereador dessa legislatura que comprou curso online com recurso público, o nome do curso é O que faz um vereador. Porque ele achou que era uma coisa. Quando ele chegou lá, ele falou, opa, peraí, não é assim que funciona. Eu não posso construir um hospital. O vereador não constrói nada. O vereador não executa orçamento. E aí ele viu que não era aquele o caminho. E, infelizmente, o nosso sistema se adapta. Daí veio essas emendas parlamentares para que o vereador pudesse ter um dinheirinho e, então, acabar ajudando, de certa maneira, a base eleitoral de onde ele veio. É disso que eu ia te perguntar. Então, beleza. Entendi as mudanças que você faria. Agora, vamos para uma outra questão. O cara recebe esse dinheiro e ele quer se perpetuar no poder. Vê se eu estou errado nesse raciocínio. Estou falando de um vereador. Aí esse vereador, ele contrata no gabinete dele uma série de pessoas, certo? Exato. E ele tem um dinheirinho lá que ele pode, enfim, como você falou, executar de alguma maneira. E aí ele tem um amigo que tem uma ONG, né? E aí ele faz um acordo com esse amiguinho que tem uma ONG e manda dinheiro para essa ONG aqui, porque é uma ONG legal, defesa dos animais, legal pra caramba. E essa ONG, ela de alguma maneira, ela faz propaganda, ela tá capilarizada, ela tá na comunidade X, ela tá no bairro Y, seja o que for. E aí, o pessoal dessa ONG trabalha para alavancar o nome desse vereador, porque é importante. Sim. Afinal de contas, ela tá recebendo dele apoio e vice-versa. E aí eles lutam por 4 anos para manter o nome desse cara alto, porque dali a 4 anos ele pode se reeleger. E se ele não se reeleger, todo mundo, essa capilaridade toda que recebe essa benesse dele, essa ajuda dele, vai perder a boquinha. Exato. É isso. Você está fazendo a leitura perfeita. Então, se quiser chegar um cara de fora, ele nada contra uma correteza absurda. Por quê? Porque esses caras já estão lá dentro, eles não querem sair. Exato. E tem um cara de fora querendo chegar, que é novo e que ele é rejeitado de base por toda essa, digamos assim, esse conjunto, né? Que está trabalhando junto aí, que não quer perder boquinha nem espaço. Exato, mas você desenhou o modelo como ele é. Felipe, parabéns. Exatamente isso. Então, primeiro, você cria um sistema vicioso, porque o vereador libera a emenda para aquela ONG, e isso acontece muito, entenda? Sim. Todos os municípios brasileiros. Aqui em São Paulo é o que mais acontece, tá? O vereador libera uma emenda, chama emenda parlamentar, para aquela ONG lá, R$500 mil, R$250 mil, R$1 milhão, seja lá qual for o valor, ele libera para aquela ONG. Aquela ONG, ela, para receber esse dinheiro, em tese, deveria desenvolver um projeto X, que às vezes ela até desenvolve, mas que não gasta aquela quantidade de dinheiro naquele projeto. Aí tem uma coisa ainda que piora teu raciocínio. Que é a rachadinha. O cara devolve dinheiro para esse vereador que ele vai falar que ele tem que fazer o caixa da eleição. Que ele vai... Exatamente. Exato. Devolve um dinheiro e ainda... É a propaganda dele. É a propaganda dele. É lógico. Exato. E aquela ONG, ao invés de fazer o trabalho social afinco, como ela já deveria fazer, ela faz um trabalho levando o nome daquele vereador. Então, ele está sempre em campanha eleitoral. Olha, tá vendo esse trabalho? Vou fazer uma ação, dia de castração. Como você deu um exemplo de uma ONG que tem muita de proteção animal, um trabalho muito bacana, acontece mesmo, bons trabalhos, trabalhos medianos, o cara vai fazer um dia de castração animal e tá lá embaixo do folhetinho, na internet, ou até no dia, o vereador que deu a emenda para aquilo se tornar possível. Então, aquelas pessoas que vão ter aquele serviço, elas atrelam isso àquele vereador. Só que aquele dinheiro que foi usado ali, vale dizer que na maioria das vezes, não são todas, mas a maioria das vezes aquele dinheiro já foi superfaturado.
O cara está fazendo aquele evento, custa lá R$500 mil, mas custaria, na verdade, R$50 mil. Tem um detalhe aqui, Ricardo. O prefeito, que é o chefe do executivo, é importante que ele seja coligado ou maximamente vinculado ao partido desse vereador. Porque se for o da oposição, esse vereador, por mais que tenha entrado, já vai diminuir para muito o que ele vai ganhar de emenda. Exato. E talvez ele já não consiga sustentar todas as ONGs que antes ele sustentava. Exato, tá certo. Por isso que existe essa lógica criada da base do governo. Exato. A base do governo são um conjunto de partidos, aqui no caso do município, vereadores que apoiam aquele prefeito. E é para essa base que vai a maior parte das emendas, são liberadas com mais facilidade, com menos fiscalização, porque quem deveria fiscalizar é o próprio vereador. Ele vai fiscalizar a emenda que ele mandou? Lógico que não. É lógico que não. Inclusive, aqui entre nós, vai aqui um papo de bastidores, que vai deixar de ser de bastidores agora, mas com todo o cuidado. Existe um zoom na cidade de São Paulo hoje, porque parece que o vice-prefeito da cidade, o Coronel Mello, ele anda indo nestes eventos de emendas parlamentares, porque você tem que anunciar, você soltou a emenda para fazer um evento, hipoteticamente, no exemplo que eu estou dando aqui, um dia de castração de animais. Sim. Mas tem que divulgar o dia, o local, a hora, quando isso vai acontecer. Parece que o vice-prefeito da cidade está indo nos eventos. E chega lá, tá vendo que o evento, às vezes, não existe, ou quando existe, é bem para inglês ver, sabe? Aquele evento que tá lá, mas não tem ninguém, tem pouquíssima gente. Figurante. Isso, com figurante ali. Tá dando um zoom, porque ele tá cobrando. É o que está correndo aí entre Câmara de Vereadores e algumas secretarias municipais que costumam liberar as emendas parlamentares, porque o prefeito libera a emenda para um determinado lugar e ele executa para aquele vereador, né? Só que, Ricardo, vamos jogar... Vamos lá, vamos continuar tirando a dúvida a nível municipal. Mas aí nós temos um outro problema. Porque nós temos, por exemplo, a polícia que é do Estado e a polícia que é do município. Nós temos o hospital que é do Estado, o hospital que é do município, o colégio que é do Estado, o colégio que é do município. Aí o cara que vive aqui, ele, na prática, ele não sabe o que é do quê. O quê? E aí, no final das contas, assim, hospital não presta, mas às vezes, não sei, me explica como é que funciona. Deveria ser, sei lá, uma administração estadual. Esse aqui é do Estado, tá sucateado. Mas o do município, que é uma UPA ali, sei lá, tá legal. Tá legal. E o cara vai jogando tudo. Essa água... Aí joga toda... Vai criticar, ele joga água, suja o bebê fora. Tudo junto. A mesma coisa é a polícia. A polícia militar é estadual. A GCM é municipal. E aí o cara não sabe aonde começa o poder de um... do outro. Qual que é o poder da GCM? Na minha época de garoto, eu lembro muito bem disso. Porque mudou muito. Na GCM hoje tem até arma. Na época não tinha, pô. Molecada, eu vivi num lugar interessante lá em Santos. Lá. Você é de Santos também? Sou de Santos, nasci em Santos. Somos santistas. Eu morava ali do lado do BNH. Eu lembro muito tranquilamente... Pô, a molecada xingava o GCM, não acontecia nada na época. Era uma coisa... Era guardinha, né? O guardinha não manda nada. Guardinha, pô, não ferra, exatamente. A polícia já tinha mais receio. Só que existe uma certa esquizofrenia no povo. Porque, de novo, cheguei lá na UPA do Macu. Lá o que é? Lá é estadual, lá é municipal. O cara tem dúvida, não sei o que é lá. Eu não lembro, honestamente, eu te falando. Beleza, levei meu filho. E não foi o atendimento, não foi legal. Eu reclamo pra quem? Cara... Ô, Felipe, você está falando aqui, eu estou até ansioso. Por quê? Porque isso que você está colocando em palavras aqui é a dor do povo. É por isso que eu costumo dizer que se nós melhorarmos o nível de educação política, a gente vai melhorar todo o resto. Porque essa é a dúvida do cidadão. O cidadão joga a culpa em todo mundo. O buraco está na rua, ele xinga o presidente da República. Ele está xingando o presidente. Pau no presidente. É por isso que eu estou falando. Eu quero subir com você para a gente minimamente... Porque você vai voltar sempre aqui, mas a gente trazer um pouco de educação, porque eu estou falando... Eu sou ignorante, eu tento fazer a voz da dúvida mesmo. Da galera que vai ouvir esse programa vai dizer, cara, mas não está claro para mim. Por isso eu vou ser maximamente chato aqui, entre aspas, contigo, para a gente elucidar o que pudermos até o federal, beleza? São temas complexos, é importante dizer isso. Por isso eu digo que educação política nós tínhamos que ter dentro da escola. Educação fundamental, de cidadania, nada de partido político, nada de ideologia, ok? Não, o pessoal confunde aí e começa com outras histórias. Tem que ter na escola justamente para o cidadão saber isso. Vamos pegar o sistema de saúde. O sistema de saúde é tripartite, igual à educação. Tripartite. O município fica com a saúde básica.
Então, se é uma UPA, se é uma unidade básica de atendimento, ela é municipal. Beleza. O Estado fica com hospitais de média complexidade. Tá bom. Então, a maioria dos hospitais que atendem... O cara chegou lá com um problema mais grave... Faz uma cirurgia e tal, são do Estado. Tipo um tratamento para câncer, por exemplo. Isso, são os hospitais estaduais. Ali na Zona Norte, eu conheço muito a Zona Norte, as meninas que nos acompanham aqui são lá da Zona Norte. Tem um hospital do Mandaqui. Ele pega boa parte da região norte, os casos mais complicados vão para o Mandaqui, que é o que a gente chama de média complexidade. Sai do atendimento básico. Só um ponto. Eu quero que você guarde isso aqui para a gente falar depois. Quando o hospital é público-privado, quando tem essa parceria pública-privada dentro de algum hospital, por exemplo, referência a tratamento. Só para depois a gente falar sobre isso, como é que funciona essa elaboração. Perfeito. Aí o hospital de média complexidade é competência do Estado. Colégio também tem isso, não tem? Colégio também. Ensino fundamental, basicamente, é município. Então, pré-escola, que é as creches, até o 5º ano, às vezes até o 9º ano. É município. Ensino médio, ensino técnico é Estado. Ensino superior é União. Perfeito. Existem exceções. Então, às vezes, o Estado, por um motivo XYZ, quer fazer ali do 5º ao 9º ano também. Ele tem o nível médio no período noturno, ou à tarde e à noite, de manhã ele quer fazer do 5º ao 9º ano. Pode ter. Aí o município e o Estado conversam. Mas via de regra, ensino fundamental 1 é pré-escola, ensino fundamental 1 é município. Beleza. Ensino fundamental 2, nível médio é Estado. E União fica com o nível superior. Tá bom. Então, quem rege as regras do nível superior é a União. Só deixa eu fazer uma pausa aqui e uma pergunta. É verdade que o investimento maior é feito no nível superior do que no fundamental? É uma triste verdade. É uma verdade. Triste verdade. Porque eu já a maior vi quantidade de dinheiro é lá. Mentira. Não. Se eu não me engano, eu já vi, eu não quero citar o nome, mas um cara que está hypado aí de esquerda e tal, mas para uma comuna, o cara fala, isso é a maior mentira, no Brasil, não sei o quê, aquela coisa. Não é, as faculdades estão sucateadas, é muito mais investimento no fundamental. É mentira, então. É mentira. Não é informação. Os dados oficiais, Ministério da Educação, mostram que os investimentos do Ministério da Educação, a maior parte dos investimentos do Ministério da Educação vão para a educação superior. Porque esse dinheiro ele sai da União para chegar aqui numa ponta, Exato. Certo? Então, da União, vai para as faculdades, como a gente já falou, ali desce para o Estado, que vão para os colégios de colegial, que desce para o município, que vai para o ensino fundamental. Vamos lá, sim. Aí você vai estar entrando numa outra seara que é uma das mais complicadas, que é o nosso sistema tributário e a divisão dos tributos no Brasil. Tá. Hoje nós temos, na minha opinião, um mega problema. Porque boa parte dos tributos, dos impostos que nós pagamos aí em tudo, eles vão para Brasília. Exato, a gente paga depois aqui... tem que voltar. Exato. Só que um pedaço desses tributos já ficam no município. Por exemplo, IPTU fica no município, Sim. na maior parte dele. O IPVA fica no Estado. ICMS fica no Estado, na maior parte deles. Mas tanto o município quanto o cidadão que mora em São Paulo, que ele mora na cidade de São Paulo e no Estado de São Paulo, quando ele paga o imposto de renda, vai para Brasília. Isso. Aí desse dinheiro tinha que voltar um pedaço para cá. E aí, às vezes, não volta. Aí Brasília tem lá o fundo de participação dos municípios, o fundo de participação dos estados e as políticas que são pagas pelo próprio Ministério da Educação, para ficar no Ministério da Educação, ok? Então, quando o Ministério da Educação executa o orçamento dele, a maior parte do orçamento é para faculdades federais, universidades federais, institutos federais. Okay? Porque é da responsabilidade dele. Porque é da responsabilidade ele dele. Vai olhar lá, exatamente. Isso, o município tem a responsabilidade dele, vai tirar do dinheiro do município. Sim, tem o fundo de participação dos municípios que o MEC bota um pouco de recurso ali. Porque isso é dividido no Brasil inteiro. Exato, que suplementa o município. Igual o fundo de participação dos estados, que suplementa os estados. Mas na cabeça do MEC, o problema do município é do município. O problema do Estado é do Estado. O meu, eu vou montar mais uma universidade. Então, resumindo, eu moro aqui. Vamos jogar fácil. Eu moro aqui. A gente vive aqui. Compra aqui. Imposto de consumo, que isso é outra loucura no Brasil, né? Porque todo mundo está pagando imposto em tudo que compra, né? Eu quero tomar meu vinho. 80% praticamente é imposto. Isso vai para Brasília. Vai para Brasília. Tudo é para Brasília. Tudo para Brasília. Eu vou pagar meu impostinho de renda. Sobe para Brasília. O meu patrão desconta... da minha folha de pagamento lá, que eu custo 3 vezes para o meu patrão. Sobe para Brasília. Tudo vai para Brasília. Tudo vai para Brasília. Beleza. O que fica no município? Bom, eu moro, meu pai trabalhou, eu trabalhei, meu avô trabalhou, nós temos uma casa. Mas ela não é minha. Ela é alugada para o governo, porque o governo é o dono daquela propriedade. Se ele quiser amanhã me desapropriar, ele vai pagar o que achar que tem que me pagar, que é um imposto qualquer, é um valor qualquer.
né, convencionado, que vai ser convencionado no final das contas por ele mesmo, mas eu tenho que pagar o IPTU religiosamente. Se eu não pagar, ele vai leiloar a minha casa e eu vou perder meu lugar. Correto. É isso? É isso. Aí esse imposto que eu pago todos os meses ou todos os anos, mês a mês, isso vai para a prefeitura. Ok. A prefeitura pega esse valor e redistribui na cidade. Exato. E aí a gente agora está falando de tudo que a cidade precisa. De tudo desde que a um cidade asfalto, precisa. ao colégio, a segurança, ao GCM, e vai embora. E vai embora. Trocar um sinal, arrumar um poste de luz ali que deu problema. Tudo, qualquer problema um cara que social. vandalizou uma lata de lixo que tem que trocar, e etc, etc, Correto. Estamos aqui. Agora, o grosso da grana de imposto sobe para Brasília. Sobe pra Brasília. Aí uma pequena parcela, aí distribui. Sim, lá em Brasília. MEC, Saúde, educação, é meio ambiente, blá, 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 blá. O que fica no MEC, uma parte, eles tiram para voltar para os municípios. Isso eles vão distribuir para todos os municípios do Brasil. Ou seja, vai chegar para cá 1% daquilo que subiu. Te dou uma informação Para dizer bem menos, precisa. né? Se você tiver uma ideia, pegar o nosso estado, o estado de São Isso. Paulo, onde a gente mora. No estado de São Paulo, a cada R$100 Isso. arrecadados em impostos, que são pagos para Brasília, voltam. Nós mandamos 100 para Brasília. Isso. Volta de Brasília para cá, R$9,56. R$9,56. Então, 10%. R$10, isso. 10% volta. Vamos pensar que é 10%. 90 fica em Brasília. Ou seja, 10 volta para São de Paulo. todo o imposto do nosso trabalho, das nossas compras, tudo que a gente produz, né? Então o funcionário que paga no consumo, o funcionário que tem ali da folha de pagamento dele, o patrão que está pagando aquele absurdo, todo mundo. Sobe 100, volta 10. Ou seja, a gente só ganha 10%, que tem que distribuir para toda essa logística toda a municipal. logística municipal. Está aqui, estamos aqui, está certo. Então eu posso pensar, eu não vou ser, acho que muito exagerado, de eu pensar nessa logística municipal, talvez de 1 a 2% no máximo, fica para educação. Da verba municipal, você tem algo em torno de 20%, que é a verba carimbada, que é uma discussão complicadíssima. Então é 2%. Do montante Vai ser 2%. global aí. É, complicado. Se eu pensar, é isso. Então, aqui a gente teria que, no primeiro momento, mudar essa lógica distributiva, esse pacto Porque você está me dizendo federativo. o seguinte, todo que é arrecadado no município, ou seja, IPTU, uma arrecadação municipal, o imposto que vem lá de Brasília, tudo que chega para o município, 20% vai para a educação, não é isso? Então, só que se dos impostos, tira o IPTU, se dos impostos só me desse 10%, Entendi teu raciocínio. é de 1 a 2% para a educação aqui, pô. Essa lógica tinha que ser invertida. A gente tinha que ficar com 90% na cidade onde as pessoas moram, 10% vai para Brasília. Com certeza. Porque a competência da União, das divisas, da moeda, das relações exteriores, das Forças Armadas, que é essa competência de Brasília, o que Brasília legisla e tal, tem que ficar com a menor parte do dinheiro. Certo. Porque ela recebe de todos os estados, Beleza. 26 estados mais o Distrito Federal, ok? Não vai dinheiro só de São Paulo, vai dinheiro de todos os estados. Fechamos o parênteses aqui. Então já entendemos. Tem toda uma loucura aqui, porque o cara não Isso. sabe nem o que reclamar e o que ver. Mas já entendeu. Então tá. Então, a creche, prefeitura, GCM é prefeitura, a UPA é prefeitura. Tá bom. Eu cheguei e levei meu filho na UPA. Muito comum. O que acontece? Por exemplo, eu não tenho plano de saúde. Quando eu preciso, eu vou na UPA. Ok. Beleza. O atendimento está ruim. Com quem a gente reclama isso? Prefeitura Municipal. Tá. Aí você tem caminhos. O correto seria quem deveria estar fiscalizando essa UPA. Você foi mal atendido por algum motivo. Faltou um médico, o médico está dormindo, acontece eventualmente muito disso. Não são todos os casos, não são todos os médicos, mas acontece um corporativismo ali que a gente percebe às vezes. O médico tem 2, 3 empregos, chega na UPA, dá uma cochilada, enfim. Ou o atendimento lá pela atendente que está na porta lá não foi bom. Aquilo que te incomodou, que não te atendeu bem. Eu vou te dizer o que me incomoda. Vamos lá, vem comigo aqui. Desculpa. Fica tranquilo, vamos pegar um caso Vou pegar fato. aqui, ó. O que me incomoda. Eu sou médico, não atuo no Brasil, mas eu sou médico, né? Eu me formei formação. médico, eu tenho residência em endocrinologia, eu sou médico. Aí o que me incomoda? Eu chego com meu filho na UPA, pediatria. Aí eu olho lá, bom, no display, tem lá 2 pediatras em tese. Tá lá o nome dos 2 pediatras. Tá lá, 2 pediatras. Mas eu chego para passar pela triagem. Então tem uma fila ali, você vê a maior parte do adulto. Tem ali umas 7 crianças. Tem 2 profissionais em tese atendendo. Eu preciso passar pela triagem. Já demora 15 a 20 minutos para passar pela triagem com meu filho. Pela triagem. Então, vou passar por um enfermeiro. Depois, me chamam para ir na recepção, para entregar os documentos, que aí a gente vai ser chamado, então... Pelo médico. Pelo médico.
Ou é o contrário? Primeiro na recepção, na sequência a triagem, Depois o volta para ir para o médico. Legal. Nesse processo, minimamente, porque aí tem as escalas, emergência, leve, grave, aí tem as cores, né? Verde, amarelo, sei lá, azul, vermelho. Demora 30 minutos, 35 minutos. Aí eu entro. Agora vai que o médico vai te chamar. Quando tu entra, não é que tu vai ser atendido. Tu espera lá dentro. Lá dentro. O médico chamar. Era para ter 2 atendendo. Tem um na sala. Beleza, aí você vai, é atendido, conversa com o médico dá aquela atenção. Aí manda o medicamento, você vai para a enfermaria também, espera um pouco, porque tem outra fila ali para você ser atendido. No final das contas, tu vai embora para casa. Beleza. Qual que é o meu problema? Meu problema é o seguinte, em qualquer empresa, se eu contratei você para trabalhar, sei lá, das 11 da noite, das 23 às 8 horas da manhã, não importa. Cara, eu te contratei para você estar sentado nessa mesa, com esse papel aqui, lendo. Bom, eu estou te pagando para você estar lendo, sentado nessa mesa, das 23 às 8 horas. Eventualmente, você pode ir ao banheiro, eventualmente, você pode tomar um café, eventualmente, óbvio. Mas é para, em tese, na maior parte desse período, você está sentado nessa mesa. Por que não é assim? Porque eu vou dizer assim, o sistema transformou isso em não ser assim. Quem deveria estar fiscalizando isso? Os vereadores, no caso do município. É o vereador. Inclusive, mais recentemente, eu acredito que você deva ter visto, a nossa audiência também, porque rodou vários cortes na internet de alguns vereadores que invadiam essas UPAs e lá descobriam que ou o médico estava dormindo, ou bateu o ponto e foi embora, não estava lá. Tem até meme de pessoas que foram pegas na rua, devia estar trabalhando ali, mas está lá correndo e tal. Isso viralizou. Porque o papel... Quem fiscaliza os gastos e os atos do executivo, que o hospital é ato do executivo, é o vereador. Os vereadores não fazem esse trabalho. Primeiro ponto. Os vereadores não fazem esse trabalho. Alguns começaram a fazer desta maneira, com a câmera ligada, indo lá expondo todo mundo, que na minha opinião está errado. Na minha opinião, tanto que foi o Conselho Federal de Medicina lá, se ajustou, tá expondo, tá de forma vexatória e tal, agora tá complicado. Mas o vereador pode continuar fazendo o trabalho dele. Ele tem que ouvir o cidadão. Você, que narrou aqui uma forma de como funciona uma UPA, por exemplo, ele vai lá e vai analisar os dados, porque tudo isso está registrado. Por 2 ocasiões, eu vou te falar como pai. Por Deus, foi Deus ele que não deixou, eu quase quebrei. Imagina a revolta no momento, seu filho doente e tal. Meu irmão, não é por isso somente não, irmão. Eu sou médico. É indigno. Você faz um juramento quando você se forma. Como pode? Veja bem, eu estou recebendo meu salário para estar sentado naquela cadeira. Mas não tem paciente, eu vou dormir. Não, você não foi contratado para dormir. Você foi contratado para trabalhar, mas é desumano, então não trabalhe de manhã. É isso. Ou não aceite o trabalho da madrugada. Ninguém está te obrigando a trabalhar. Correto, concordo. Você assinou um contrato. Você está sendo beneficiado. Veja, mas é desumano, é cansativo, então não vai. Dá espaço para quem não está trabalhando durante o dia, porque para quem trabalha na madrugada é normal. É mais ou menos o seguinte, então, todos os policiais vão ficar dentro da viatura dormindo e não vão atender mais chamada, porque é desumano trabalhar de madrugada. Não, tem quem trabalha de madrugada, tem quem trabalha durante o dia. E aí tem o ônus e o bônus do trabalho de todo mundo. Todo mundo está trabalhando. Correto. Inclusive o pai de família que está lá na fila esperando para o filho ser atendido. Que vai ter que trabalhar no outro dia, de manhã cedo. Porque tu não vai de madrugada para o hospital para brincar. Exato. Em tese, pelo menos não. Em tese, pelo menos não. Não é verdade? Perfeitamente. E no dia seguinte, eu não tinha opção. Eu tenho que acordar e trabalhar do mesmo jeito. Era meu filho que está doente. Felipe, mas ninguém fiscalizou. A coisa foi criando, a gente chama de sistema, né? Essa engrenagem que vai funcionando nas pequenas partículas, como dentro de uma UPA ou no país inteiro. Esse sistema foi se adaptando, porque nunca ninguém fiscalizou. Tá, então era normal. Esse é o vereador. Esse era o vereador. Papel do vereador. Agora, o vereador tem quantos assessores? Ele tem uma verba. Sim. Dentro dessa verba, ele pode colocar uma quantidade de assessores. São Paulo tem em torno de 15 a 20 assessores, ele pode ter. Vamos pensar que ele possa ter 20. Ok. Eu já recebi gente aqui que fala assim, porque eu sou o vereador mais econômico. Eu olho e falo assim, me corrige se eu errar, tá bom? Ok. Eu quero aprender. Eu te acho um otário quando você quer economizar com aqueles que deveriam ser contratados para ajudar na fiscalização. O assessor não é para fazer propaganda sua. Mas eu queria. Se eu votei, te contratei para você ser o meu olhar dentro da prefeitura. Correto. E tu pode ter 20 funcionários porque essa verba vai chegar no teu gabinete. Exato. Eu quero que você tenha 20. Se der para ter 40, tenha 40 com esse dinheiro. Porque eu quero que você tenha olhos espalhados. É lógico, e fiscalizando. Estou errado? Não, acho que você está certíssimo. Então, o cara que fica falando, eu sou o mais econômico, porque, olha, eu só tenho 3 e a gente faz... Não.
Tenha 20 e faça 20 vezes mais, vai. Provavelmente ele não está trabalhando direito. Aqui entre nós é fato. Porque é moralista, isso é papo é uma narrativa. Eu gasto pouco dinheiro público, vou gastar melhor. Não necessariamente. Porque isso que você falou é o fato. Por que o vereador tem condição de ter vários assessores e ainda pode ter uma verba para uma consultoria? Porque o vereador é um popular, assim como o deputado estadual, o deputado federal, dentro da lógica da democracia. É um popular, ele não precisa ter o conhecimento técnico de tudo, que para mim já é um erro. Acho que ele tem que ter um conhecimento técnico do funcionamento da máquina pública. Senão ele passa 4 anos lá sendo enrolado por aqueles mais antigos da casa, pelo que a gente chama de sistema. Tá bom. Mas vamos lá. Ele não precisa ter o conhecimento técnico de tudo. O Felipe está aqui, falou que a formação dele é médico. Então, dificilmente ele vai entender de engenharia, de obra. Exato. O vereador também fiscaliza, por exemplo, a quantidade de asfalto que é contratado numa licitação. A prefeitura vai asfaltar a rua, uma coisa que acontece sempre. Talvez você tenha vivido isso. Asfaltou a tua rua lá, tá bonitinha. Sempre no ano da eleição. Não. 3, 4 meses ou 3 chuvas depois, tá os mesmos buracos lá. Agora, quem deveria olhar aquela licitação para ver a quantidade, o tipo de material que foi utilizado ali, se foi utilizado? Porque é aqui que acontece a pilantragem. A prefeitura contrata lá uma empreiteira que vai asfaltar a rua. Bacana, bonito, o povo quer isso, quer rua asfaltada, legal. Só que essa empreiteira, já no esquema com a prefeitura ou com a pessoa que a contratou, aí tem muitas pessoas no meio, ela ganhou uma licitação para, sei lá, 15 centímetros de manta asfáltica, 7 centímetros de manta asfáltica no modelo XYZ. Ela coloca 3. Ela coloca 2, porque ela já tem que dar ali um dinheiro para tanta gente que o da obra é o menor. Quem fiscaliza se tem 2 centímetros de manta asfáltica ou do material contratado X lá? Ninguém. Deveria ser o vereador. O vereador devia estar em cima. Ou, no caso, como você mesmo colocou de forma brilhante, um assessor técnico... Sim. Do vereador especialista naquela área. Tá. O cara tá com aquele olho, ele vai ter uma licitação grande para construir uma nova ponte. São milhões de reais de dinheiro público. Começa o vereador desde o processo licitatório, porque às vezes o candidato a prefeito é amigo do dono de uma empreiteira. As empreiteiras são as que mais investem em campanha de político. Ninguém investe, né? O nome já está dizendo, é investir. Perfeito. Você quer um retorno. Ok? Legal. Investe um dinheiro ali que é um retorno. Então, às vezes, se o prefeito puder colocar a empreiteira do amigo dele, ele vai colocar. Mas existe uma legislação que tem que ser seguida. E ali se criam mecanismos para burlar essa fiscalização. Vamos lá. Cadê os vereadores para fiscalizar? 2 coisas rápidas. Processo de licitação, primeira coisa. Vamos contratar uma empresa para asfaltar, ou para construir um hospital, ou para comprar determinado maquinário. Beleza. Ou para fazer a parte elétrica daquele hospital que a gente vai construir. Aí, existem milhares de CNPJs de empresas que asfaltam, fazem a parte elétrica, seja o que for. Por que normalmente, quando vai se dar a licitação, não sei quem é que faz isso, né, na prefeitura, mas sempre tem uma cláusula, algum dado daquela licitação que é específica... Para a empresa A, B, C ou D. Para uma não empresa cita a empresa, mas só uma empresa cumpre aquela cláusula. Por algum mistério de todas aquelas... vários CNPJs, só tem uma empresa que consegue honrar e cumprir aquilo ali. Por que é assim? Quem é que faz isso aqui? É o vereador também. Quem fiscaliza isso é o vereador. Quem deixa essa bola passar, quem vai organizar a licitação é a prefeitura. A Secretaria de Obras, cada município tem o seu aí. A Secretaria de... Aí faz o documento. Faz o documento. E deveria... É o edital de chamamento da licitação. Naquele edital diz, olha, nós queremos reformar a questão elétrica de uma UPA X, que é a nossa competência, vão ser o orçamento ali lá, 8 milhões de reais. Estou dando um exemplo aqui hipotético. Aí ela faz o edital. No edital está dizendo o que ela quer. Às vezes, ela coloca, isso que você falou, um item que só... Vou dar um exemplo aqui, para você de casa entender a gente. Eu vou fazer uma licitação para comprar telefone, porque eu quero dar telefone. Eu acho que o telefone, smartphone, eu acho que o GCM, vamos imaginar que fosse prefeito. O GCM, o guarda municipal, se ele tiver um smartphone ali com aplicativo, vai ajudar no processo. Ok? Legal. Vou fazer uma licitação para comprar 100 mil smartphones. Não sei quantos GCM tem aqui, mas 20 mil smartphones. Ok, legal. Smartphone tem várias marcas. Tem a Motorola, tem a Samsung, tem agora essa chinesa. Aí eu coloco lá que ela tem que estar apta a receber o sistema iOS. Aí já ferrou, porque só sobra uma. Só Apple pode ser. Exatamente. Entende? Estou dando um exemplo. Isso é uma forma, aqui eu estou falando de maneira bem simplória, para vocês entenderem, mas para você ver como que é. Eu coloco lá o smartphone, tem que ter 150 GB, tem que ter 258 GB, ele tem que ser branco, ele tem que ter o tamanho. Todas as empresas atendem esses vários requisitos. Mas ele na hora do iOS... de câmera... Não, ele bota uma função de câmera que só uma das empresas tem. Estou dando um exemplo exato. Um detalhe, entendeu? Um enquadramento X da câmera. Aí, no edital, cadê o vereador? O vereador pode olhar, esse edital aqui, mas qual é a necessidade? Porque
porque às vezes pode acontecer, Felipe. Não tô dizendo, entende? Tem exceções, sim. Tem casos que a exceção merece. Mas na maioria dos casos, não. É só pilantragem mesmo. O vereador é que tinha que identificar essa linhazinha que você falou e falou, peraí, para que essa qualidade de câmera XYZ aqui? Ó, o mercado tem esse, que são tão ou melhores do que o que você está falando. Qual foi o critério utilizado? É o vereador que está fiscalizando aquele processo antes dele acontecer. Tá. Que quando lançou o edital, ele está lá, a equipe dele, o funcionário dele técnico em contabilidade pública, pum, se mergulhou aqui, ele achou o erro. Aí o vereador, que é munido do poder do povo, vai lá e pum, questiona. Mas aí eu tenho um outro problema. Aí, interessante, porque aí beleza, o edital passou. Aí ele vai lá, para comprar, igual a gente conversou aqui, vamos supor, 20 mil smartphones. Tá bom. Aí, é interessante, porque o edital, o valor, vamos supor que seja R$100 por smartphone, que a prefeitura vai pagar para 20 mil. Só que qual é o problema? Quando você entra no site da empresa, ou de qualquer outra, o smartphone custa R$150. E quando você vai olhar o custo do smartphone, é R$100. A empresa que fecha essa licitação, a conta não fecha também. Porque quando tu coloca no papel mesmo, em tese ela vai trabalhar de graça ou não tendo prejuízo. Ou tendo prejuízo. E ninguém quer trabalhar de graça. Aí o que acontece na maioria das vezes, Felipe, isso o jogo da administração pública é fácil. Por isso que eu digo o vereador ou o deputado, o legislador, o fiscalizador tinha que ter alguma habilidade prévia, porque qualquer boca aberta não dá. Aí que existem esses dois lados. A empresa coloca porque também vai ganhar a licitação a que tiver o menor preço. Exatamente. Não, então ela quer, primeiro ponto, ganhar a licitação. Ele quer ganhar. Aí ele coloca um preço. Ninguém ganha para tomar prejuízo. Ninguém ganha para tomar prejuízo. No Só meio do processo, olha o valor é prejuízo. No meio do processo, a empresa vai criar uma dificuldade que não existia, que não foi analisada previamente no edital, e ela pede um aditamento de recursos. Entendi agora. Isso acontece em praticamente todas as obras públicas. É isso aí. Todas as obras públicas. Você pode procurar que tem um orçamento X, 30 milhões foi o orçamento daquela obra pública. Aí encontraram uma rocha ali, que não estava prevista no edital, que teria uma rocha. Eu tenho que usar agora um equipamento que eu não tinha previsto antes para quebrar aquela rocha. Aí então preciso de mais 40 milhões. Eu ganhei com 30, mas agora eu preciso de 40 porque tem um problema no meio do caminho tinha uma pedra. Ou ao invés de colocar 7 centímetros, vão colocar 2 de asfalto e eu economizei 5 centímetros, é onde vem o meu lucro que não viria. E aí eu pego e racho isso com quem eu quiser. Com quem você quiser, com quem você combinou. Perfeito. E só quem está tomando é o cidadão. É o povo. É o pagador de imposto, é o tributo, porque esse dinheiro é do povo. Tá. Só que é muito fácil, né, fazer esse tipo de lógica com dinheiro dos outros. Claro. Porque com o teu tu não faria. Claro. Imagina, tu chegar um cara pra fazer, vai colocar o piso da tua casa, tu contratou esse tipo aqui de piso, mas vamos colocar um que é 20 vezes mais barato, vai quebrar daqui 3 meses, tu vai dar um tapa na cara do cara. Lógico. Vai falar, você tá louco? Eu tô pagando com o meu dinheiro, pô, você é louco? Não, mas com o dinheiro dos outros, com o dinheiro do cidadão, com o dinheiro do contribuinte, aí eu posso fazer isso. Porque aí, de novo, daqui a pouco, quebrou, vou fazer o quê? Outra licitação, porque quebrou, caramba. Tem que fazer, o povo tá pedindo. Passou 2, 3 anos, é o que acontece, por exemplo, com asfalto de rua. Por que no Japão não acontece isso? Aí dá uma analisada, vários outros países, vou pegar o Japão como exemplo, porque o Japão tem um modelo de asfaltamento que é surreal, cara. O cara coloca um asfalto, o asfalto dura mais do que o tempo previsto no edital. Aqui no Brasil, ele não chega na metade. 3 meses, você sabe disso, porque na tua casa já asfaltaram, tu falou, caramba, isso aqui asfaltaram ano passado, esse ano teve 3 chuvas, já tá aparecendo os buracos, já tá esfarelando o asfalto. Você percebe que aquele serviço é mal feito, cara. Justamente para fazer de novo mais um orçamento, mais um dinheiro, a gente bota a culpa em alguém, bola para frente. Esse é o problema do sistema. Mas existem pessoas sendo pagas para fiscalizar. Por isso que vereador, no caso da cidade em São Paulo, não é um vereador só. Um daria competência, não daria condição de fazer. São 55 vereadores, com 20 assessores cada um, e ainda podendo gastar com consultoria técnica. Vamos imaginar que nos 20 assessores daquele vereador não tem nenhum especialista em contabilidade pública. O cara pode contratar o cara. O sistema montou para ele fiscalizar, porque o prefeito tem muito dinheiro. Os caras vão errar, porque não é só o prefeito, lembra? O prefeito ele indica lá o secretário de saúde, o secretário de saúde faz licitação, o secretário de cultura faz licitação, de educação faz licitação. Então o prefeito ele também repassou o poder entre pessoas que ele confia, por isso chama cargo de confiança. Esses caras podem errar. Às vezes não é o prefeito, às vezes é, ok? Mas quem tem que fiscalizar é o vereador. Quem que anda fiscalizando hoje no Brasil do jeito que interessa para eles? Imprensa.
Quem fiscaliza hoje no Brasil, que faz o papel do vereador, é a imprensa. Você pode ver, só um escândalo, principalmente em Brasília, coisa macro. Estourou o escândalo do INSS. Quem fiscalizou? Quem foi que jogou no ventilador, falando popularmente? Foi um deputado? Porque ele é pago para isso. Como é que um esquema está acontecendo há anos? Estão descontando do olerite, do recebimento daquele aposentado, um dinheiro que ele não autorizou ser descontado há anos. Ninguém percebeu. Ninguém viu. Tem uma coisa errada. 513 deputados federais, porque isso é Brasília, isso não é município, ok? Mais 81 senadores, todos com a mesma função, fiscalizar todos, no caso do deputado ainda é mais assessor, lá perto de 30 assessores. Mais a possibilidade de contratar consultoria técnica especializada. Ninguém viu. Aí um jornal lançou, depois que lançou a denúncia no jornal, aí vem os deputados. Aí o deputado chama a audiência, aí o deputado... Ele espera o jornal lançar o escândalo, aí ele faz. Porque muitas vezes, por causa das emendas parlamentares, ele também tem ali uma coisinha que pode ser que alguém veja nele. Isso acontece. Esse é o problema, querido. Esse é o problema. Tá bom. O município está entendido. Vamos subir para o Estado agora. Só para a gente chegar aqui no federal. Na União. Porque o que importa, eu estou falando do executivo. No Estado, o que é que diferencia, então? Tem o governador. O governador é aquele que vai distribuir... Vai gastar o dinheiro, executar o dinheiro pelo Estado de São Paulo. Perfeito. No caso do nosso Estado, ou qualquer um outro dos 26 estados da União e o Distrito Federal, que também é um governador. O deputado estadual ele vai fiscalizar, em tese, essa demanda também. Essa demanda em todo o Estado. Ele cria leis que vão valer no Estado. Você vê, o vereador legisla sobre questões municipais. Então, tem um limite de legislação. Isso é uma outra coisa que o vereador engana as pessoas. Não é o vereador, o legislador, o candidato. Ele vai falar que ele vai aumentar o salário da polícia militar, porque naquele bairro tem muita violência, ele vai trazer mais polícia militar. Mas ele é vereador. Ele não legisla sobre a polícia militar, que é do Estado onde nós estamos falando agora. Então, esse vereador já é incompetente. Ele já não sabe o que está falando ou está com uma intenção errada com o eleitor. Se o eleitor souber disso, já não vota nele. Mas se fala muito disso. Vereador, na eleição passada, eu vi muita gente falando, por exemplo, que ele ia liberar aborto, porque o corpo da mulher é a regra da mulher. Mas como é que o vereador... Ele é candidato a vereador. Como é que ele vai liberar o aborto se não é de competência do município, entende? Cada âmbito, o município, o Estado e a União tem as suas competências legislativas. E aí já tem uma complexidade. Aí tu já derruba metade do parlamento. O cara não sabe a competência que ele deveria legislar. No Estado... Fica no Estado agora comigo. No Estado, para que eu quero o governo do Estado? Governo do Estado. Para que eu preciso do governo do Estado? Para gerir e organizar as lógicas, gastos, demandas do Estado. Estado de São Paulo delimitado. Mas entre se cada um município e outro, tivesse o seu? Se cada prefeitura tem o seu, você vai ter, por exemplo, um rio, o Rio Tietê, aqui em São Paulo, que permeia vários municípios. Como é que você legisla, cria, trabalha esse rio? Como é que você tem na cidade de São Paulo, que a gente chama de região metropolitana de São Paulo. O cidadão mora em Guarulhos, mas trabalha em São Paulo, ele precisa se transportar. Como é que você regulamenta isso? Como é que você facilita a vida desse cidadão? Trem, CPTM é Estado, metrô é Estado, ônibus da IMTU é Estado. Então, tem um órgão que regula rios, lagos, regiões metropolitanas, forças, no caso, a Força de Segurança Pública, que é a do Estado, a Polícia Militar e a Polícia Civil que atende por todo, no caso da Polícia de São Paulo, por todo o Estado de São Paulo. Então, são normas e regramentos muito específicos. O Estado regula esse tipo de coisa. A intermunicipalidade. A intermunicipalidade, exatamente. Entendi. Então, é bem descrito no Estado de São Paulo, assim como todos os outros estados, nós temos uma Constituição também. Tem a Constituição do Estado de São Paulo. Ali delimita as competências do governador e dos deputados estaduais que vão fiscalizar os gastos do governador em cima disso. Aí tem os impostos específicos, como o caso do ICMS, por exemplo. Você pode ver na sua conta de luz quanto que você paga de ICMS, está lá bem destacado na conta de luz, mas é um imposto de circulação de mercadorias e serviços. Então, remédio você paga, o que você compra no mercado está pagando, na sua conta de luz está pagando, é uma grana bacana. Esse dinheiro vai para o Estado e IPVA também. IPVA também, imposto de veículos automotores. Cada estado tem o seu, a arrecadação vem para o Estado. Mais aquilo, outros tributos que se arrecada no Estado de São Paulo, mas que vai para Brasília, depois volta através do Fundo de Participação dos Estados. Volta um pedacinho bem pequeno, mas vem também para o bolo do dinheiro que o governador do Estado gasta. Ele executa aquele dinheiro, ele realiza as obras que são aprovadas pela Assembleia Legislativa, onde ficam os deputados estaduais. Entendi. E os deputados estaduais é quem fiscaliza os atos e gastos do governador. Vamos lá. Uma escola estadual
Tá com problema, tá com pouco recurso, tá faltando professor, não tem deputado estadual fiscalizando aquilo. Porque se tá faltando professor, uma coisa que acontece com toda escola estadual. Eu venho de escola estadual, tô falando a minha realidade. Eu tive dificuldade com o professor de matemática e nunca tinha matemática. Sim. Ok? Matemática, sem a qual Basilar. a gente não consegue... Basilar. Uhum. Não tinha professor de matemática, faltava. Uma ficou grávida, óbvio, natural dela, teve que tirar a licença, a maternidade, o tempo dela lá, não tinha outro para repor. Eu vivia isso na minha pele. Professor de física a gente quase não teve. Então, mas aí o vereador não entra nesse colégio? Não é o vereador que fiscaliza Estado. Quem fiscaliza Estado é o vereador do Estado que se chama deputado estadual. Agora, o deputado estadual são quantos? São, aqui em São Paulo, 91. Agora, se são 91 para o Estado e 55 para a cidade de São Paulo, a quantidade de deputado estadual para fiscalizar qualquer coisa, ela é risível. Em né? tese pequena, mas por isso você tem a verba de gabinete, por isso você tem assessores, porque o orçamento em tese é o mesmo, não mesmo em valor. A lógica da peça orçamentária é a mesma. Os vereadores não são os deputados não são eleitos em um lugar só, são espalhados por todo o estado. Então imagina, se você é um cara que fala, eu sou especialista em educação, vou fiscalizar a Secretaria de Educação, vou focar os meus esforços em 2, 3 frentes. Não dá para fiscalizar tudo? Não. Então, vou fiscalizar 2, 3 frentes. O Felipe é saúde, ele vai fiscalizar saúde, mais 2, 3 frentes. O outro ali veio da construção civil, 2, 3 frentes. Cada deputado pode pegar um pedaço com 2, 3, 4 dos seus colegas. A Assembleia é dividida, por exemplo, entre áreas. Então, você tem lá as comissões de saúde, a comissão de educação, a comissão de segurança pública. E nessas comissões se divide a lógica de fiscalização entre todos. Então, a coisa é bem feitinha, desde que funcione. Eu estou chegando aqui num pensamento, corrija se eu estiver errado, é que quanto mais parece que eu estou subindo, e agora eu estou indo para o Estado, mais longe da realidade os nossos funcionários, que somos patrões, Sim. eles estão. Ou seja, ó, eu tenho em São Paulo 55 vereadores com 20, enfim, assessores. Então, eu tenho 1.000 pessoas para fiscalizar a cidade. A cidade. Uma cidade. Aí eu tenho 100 deputados estaduais com 20 vereadores, assessores. Eu tenho 2.000 para fiscalizar todo o Estado. Eu já percebi que se tiver uma licitação e alguma fraude na realização, a chance de fiscalização naquela obra estadual ela é muito menor do que na que já é difícil de acontecer na municipal. Exato. Está correto. Estamos subindo. Está subindo. Quanto mais você sobe, mais distante dos patrões ficam os funcionários. Mais deslocada a coisa está. Exato. Certo? Correto. Mais orfandade. Pensando assim. Assim, menos acesso o patrão real, que é o povo, tem em relação aos seus funcionários. Correto. Bom, perfeita porque análise. De fato, eles é que têm que fiscalizar. Se eles não estão lá para fiscalizar, a coisa acontece como vai acontecer. Como está acontecendo no Brasil hoje. Como está acontecendo no Brasil. Agora eu vou subir. Pular. Beleza. Quero ir lá para cima. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Quem manda no Brasil? É o presidente ou o presidente dos partidos? Que pergunta forte, hein, cara? Quem manda no partido... Se você me coloca essas duas alternativas, os presidentes de partido ou o presidente da República, eu vou responder que são os presidentes de partido. Beleza. No Brasil, tem alguém que mande mais do que esse grupo unido? Os presidentes dos partidos? Hoje nós temos, óbvio, um terceiro poder que a gente já vai falar dele, mas olhando para o executivo. Tá. Eu, Felipe, não enxergo, não tenho muita esperança no Brasil. Por quê? Porque, para mim, o sistema político se resume a essa galera, que são os donos dos partidos, que, no final, no frigir dos ovos, estão determinando como tudo vai ser votado, como tudo vai ser distribuído, e eles, entre si, vão fazendo um joguete, e eles é que mandam no Brasil. Não tenho muita esperança que vai mudar um presidente lá e a coisa vai mudar no final das contas. Se esse grupo quiser se juntar para fazer o que quiser, eles vão fazer. Realmente você tem uma análise... Eu estou sendo simplista. Fria, ok, é óbvio, estou entendendo que a gente está simplificando a coisa toda aqui. Mas sim, é um poder imenso. Tanto é um poder imenso que você pode analisar agora nessa... que está na crista da onda, no hype, como diz a molecada, da PEC da blindagem, chamada PEC da... Quem é que vai entrar lá?
também com agora um poder... Os presidentes de partido. Desculpa, por quê? Presidente do partido é cidadão comum. Porque o parlamentar, eu entendo que existe excesso nessa PEC, existem coisas que podem ser feitas por causa do momento político e tal, mas o presidente de partido é inacreditavelmente surreal. Aí você vai dizer, não, mas o judiciário pode pressionar o presidente do partido e ele pressionar os seus parlamentares. É uma bagunça generalizada mesmo. Mas realmente é uma classe, é uma casta que tem um poder muito grande. Porque nós vivemos numa democracia fragmentada, onde seja lá quem for o chefe do executivo foi eleito por uma maioria que, na minha concepção, é uma minoria. Qualquer um dos últimos anos foi eleito por uma minoria. Porque você já tem lá o número de eleitores, ok? 200, né? Exato. Aí você tem... No caso, vou pegar como exemplo o atual presidente da República, o Lula. O Lula foi eleito agora, 50 e poucos, 52, 3 milhões de votos. Teve o segundo colocado, o Bolsonaro, com mais também 50 e poucos milhões. Diferença de 2 milhões de votos entre um e outro. Nós temos 160, 158 milhões de eleitores. Então, 50 milhões para o Lula, 50 milhões, 51 para o Lula, 50 para o Bolsonaro e 50 milhões que não quiseram participar. Votaram, se abstiveram, votaram em branco, votaram nulo, ok? Ou não foram votar. Legal, 50 milhões. Então, tem 50, 50 e 50. O Lula foi eleito com 50 milhões. Tem 50 que estão do outro lado da moeda, que não querem o Lula, que escolheriam um Bolsonaro. E 50 que estão ali dizendo, pra mim tanto faz, eu não quero nem votar, acho que nada vai mudar. Então, o Lula foi eleito com 1/3 dos votos. 1/3 dos votos que estariam disponíveis para ser ali contabilizados e apurados, que a gente chama de cidadão apto a votar, né? 1/3 ele foi eleito. Então, é eleito com uma minoria de votos, está no comando. E quem manda, na real, são os líderes partidários, são os presidentes de partido, que controlam como as leis são criadas, ok? E que fica esse jogo de peso. O Lula, no caso, chefe do Poder Executivo, no caso, tem o poder da caneta do dinheiro, porque o orçamento brasileiro está com ele, é ele quem libera o pagamento, no fim do dia quem assina o cheque é ele. Então, e o parlamento que está aqui, que está na mão dos partidos, quer esse dinheiro, porque o jogo, no fim do dia, é dinheiro. That's economy. É a grana, irmão. Infelizmente, triste dizer isso aqui de forma tão simplória, mas é isso. Quem está com a chave do cofre é o Lula. Então, o jogo entre legislativo e executivo é esse. Eu quero o teu dinheiro e tu não quer liberar. Então, eu fico ali naquela... O dinheiro hoje é a tal das emendas. E como é que o parlamento ganha dinheiro? Com as emendas. E hoje as emendas parlamentares que passam da casa dos 60 bi, aí você fala, mas 60 bilhões, para quem entende um pouco de orçamento federal, 60 bilhões é nada num orçamento de trilhões que o Brasil tem um orçamento de trilhões de reais. 60 bi é um troco de pinga que eu dou para os políticos ali se divertir. Não é. Porque no nosso orçamento geral, a gente já tem gasto comprometido até o pescoço. Esses 60 bi sobrariam, não sobra mais. Não sobra mais. Então, dinheiro de investimento, porque lá quando chega o dinheiro em Brasília tem que pagar os funcionários, os aposentados, tem o Bolsa Família, tem grandes contas já pré-pagas. E uma conta gigantesca, que é a dívida pública brasileira, que é pagar juros da dívida pública. E aí acabou o dinheiro, sobra uma beiradinha, sobra, sei lá, 7, 8% do orçamento geral, que sobra são alguns bilhões para novos investimentos, para tudo que o governo quer fazer. E dentro desses bilhões tem 60, e aí a gente já está pegando um pedaço muito significativo, que o parlamento diz, não, esse é meu. Esse é meu. E aí o legislativo, o Lula, o executivo, fala, não quero dar. Aí fica aquele jogo de dá, não dá, dá, não dá. E os presidentes de partido criando circunstâncias para atuar em cima desse dinheiro. Aí tem o terceiro poder, que é o judiciário, que no Brasil parece que se juntou com o executivo. E aí você vê, toda vez que tem uma grande votação ou não, tem um ministro, ultimamente, nos últimos atos foi o ministro Flávio Dino, falando das emendas. Aí ele proíbe as emendas. Aí ele fiscaliza, bate lá, vamos ter uma fiscalização nas tais emendas, que é onde pega o legislativo. E como aqui a grande maioria, não vou dizer todos, porque seria leviandade da minha parte, mas a maioria tá com o rabo preso, aí o jogo pesa, entendeu? Então fica essa loucura entre executivo, legislativo e judiciário pelo orçamento público e o povo e é de novo, olhando a briga. Aquele deputado federal, ele vai receber a emenda, ele vai fazer e aplicar onde ele quiser, ele que deveria, ou seus pares, fiscalizar, mas não vão fiscalizar. Eu não fiscalizo você não me fiscaliza, tá ok? Esse é o acordão lá, ninguém não fiscaliza mesmo. Então, segue esse jogo que eu falei. Quanto mais a gente sobe essa escada, mais distanciamento há do dinheiro, da fiscalização e da autonomia do povo. Exato. O patrão vai enxergando menos quanto mais sobe o âmbito de poder. No município, a gente conhece um vereador de nome, a gente já viu o vereador, você já encontrou, você tem um conhecido que conhece. Mesmo em São Paulo, capital.
que é uma megalópole de 12 milhões de pessoas, ok? Mesmo em São Paulo, todo mundo conhece um vereador, já viu, já passou, já cruzou na rua, deu um abraço. Quando você fala em deputado estadual, você começa a pensar. Você não lembra de ter visto nenhum, você nem sabe bem direito o que é e tal. Federal e senador já são celebridades. O federal, pra estar num evento, aí já é um popstar, entendeu? Que já vem com segurança, já chega doutor, aquele palco e tal. Então, realmente, quanto mais sobe o âmbito de poder, mais longe dos olhos do patrão está aquele cidadão. E nós estamos subindo e falando de mais dinheiro. Prefeitura lida com um orçamento, uma quantidade de emendas, o Estado já com outro orçamento, outra quantidade de emendas, e a União aqui em cima, aí já com um universo infinito. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Agora aqui. Por quê? Quantas vezes por semana trabalha um deputado federal? Tem 2 pontos de vista aqui importantes. O deputado federal, ele está em Brasília. Isso. Teoricamente, terça, quarta e quinta. Teoricamente. Quarta-feira é o dia oficial, onde tem as grandes votações e discussões. Na terça tem comissões, na quinta tem algumas audiências públicas e ainda algumas comissões. Então, o deputado pode chegar lá terça tarde, terça noite, dependendo se ele participa ou não de alguma comissão. Na quarta tem as comissões e o plenário, que é a votação. E na quinta ali tem um oba-oba final pela manhã, à tarde os deputados vão embora. Quando você conversa esse papo com um parlamentar, a primeira coisa que ele te responde é falar, mas lá no meu estado, onde eu fui eleito, porque os deputados federais são eleitos pelos estados. Um deputado federal não tem voto no Brasil inteiro. Lógico. Ele tem voto no estado dele. Aí ele fala, eu volto pro meu estado para fazer política. Porque tu acha que eu tiro as ideias e o meu voto da onde? Do meu eleitor do meu estado. Então eu tenho que estar lá no meu estado, visitando a base e conversando com as pessoas. E esse trabalho que eu faço, então, sexta, sábado, domingo e segunda, eu faço lá no meu trabalho. Então essa discussão já aconteceu, de você botar o dedo e falar, mas como é que você só trabalha na quarta? Ou vai, terça, quarta e quinta, e eu tenho que trabalhar a semana inteira para te pagar. Aí o cara fala, não. Eu trabalho 24 horas por dia. E às vezes, eu já trabalhei do outro lado da política, é um fato. Não quero defender político nenhum, que político é meu funcionário. Essa é a minha proposta, ok? Mas meia-noite você está com um problema de saúde, interior do Brasil, você precisa de um bujão de gás, morreu alguém, você precisa levar lá, você liga para quem? Você não liga no serviço municipal. Você liga para um vereador que você conhece. Aí o vereador acorda, ele já de olho na próxima eleição vai fazer aquele trabalho que não é trabalho dele, não é competência, não é função dele. Mas no sistema estabelecido no Brasil, você pede, o vereador te ajuda e você fica devendo esse favor para ele e lá na frente você vota nele. É Mas é muito mais o vereador. Muito mais o vereador. E o federal? Os federais, aí é o vereador que pede para o federal. O âmbito só vai subindo. Quando você é deputado estadual, normalmente você já tem umas lideranças maiores, é um presidente do sindicato, de uma associação de professores estadual, aí você tem o vereador da cidade X que pede para você uma emenda que vai vir do estado para aquela cidade porque ele quer comprar uma ambulância, porque ele quer fazer alguma coisa. Os estaduais, deputados estaduais, pedem para o federal. Certo. E alguns vereadores também, vereadores de cidades maiores, vereadores como São Paulo, por exemplo, que tem um vereador com 100 mil votos. Certo. Esse vereador fala direto com o federal aqui, também pede para esse federal. Então, quando tem algum acontecimento, é uma rede de favores que começa no vereador e vai até o presidente da República. Tá. PEC da blindagem. Por que você acha que ela passou e por que você viu o pessoal dito de direita votando tudo a favor dela? Primeiro ponto. Tem uma galera da direita brasileira está olhando a PEC da blindagem, tapando o nariz, porque é um projeto complexo, que dá mais poder e que pode colocar no parlamento, livrar de investigações o vagabundo mesmo, criminoso, porque aí, se essa PEC é aprovada, o cara pode cometer o crime que ele quiser fora do parlamento, ele não vai poder ser julgado por esse crime. Então, realmente é uma blindagem que está dando para o parlamentar. Por outro lado, hoje no Brasil, você tem parlamentares que estão sendo investigados por falarem na tribuna da Câmara dos Deputados. Isso aí não pode acontecer. Então, vou dar um exemplo, Marcel Van Hatten, um deputado do Rio Grande do Sul, está sendo investigado pela Polícia Federal, tem um inquérito contra ele, exclusivamente pelo que ele falou na tribuna da Câmara dos Deputados. Mas esse é o trabalho dele, ele é pago para falar, por isso chama parlamento. Primeiro ele vai lá, fala as ideias, discute as ideias, dessas ideias ele tira um posicionamento para votar favorável contra um projeto de lei. Por exemplo, fazendo aqui uma simplificação. Então, quando você tem o poder judiciário politizando questões, o judiciário não deve se meter na política, porque o judiciário não é eleito. O judiciário, o juiz, desembargador, ministro do Superior
Tribunal de Justiça ou os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles não são eleitos pelo povo. Eles são ou concurso público ou indicação de políticos já um cargo. No caso do ministro do Supremo, indicação do presidente da República, aprovado pelo Senado Federal. Então, os dois poderes aqui, executivo e legislativo, trabalham em conjunto. O presidente indica e o Senado aprova, por maioria, se aquele nome está ok ou não está ok. Ok? Então, os dois poderes trabalham junto e esse cara vai para lá. Porque o Poder Judiciário, ele deveria ser inerte. Ele tem que ser provocado, ele não pode agir de vontade própria. Ok? Mas no Brasil parece que está acontecendo isso. Então tem deputado federal que quando ele fala, ele é processado, ele é investigado pela fala dele. Não quer dizer que ele tem que tomar cuidado com o que fala. E aí nós estamos prejudicando a democracia. Então esses deputados de direita que estão defendendo a PEC da blindagem estão defendendo o direito de falar, que é algo que já deveria existir. Nenhum parlamentar deveria ser processado pelo que ele fala dentro do parlamento. Ele já tem essa imunidade parlamentar. Ela já existe hoje, mas ela não está sendo respeitada. E aí, então, um grupo de parlamentares, aproveitando esse momento, somou forças. Direita, tem gente do PT, por exemplo, que é a esquerda, que está com poder, que votou a favor da PEC da blindagem. Teve 12 deputados, se não estou enganado, do PT, votaram a favor. Então, tem gente de todos os espectros políticos somando força. E aí tem o lado bom e o lado ruim, para garantir, primeiro, o direito dos parlamentares falarem. Eu não posso ser processado pelo que eu falo, pelo que eu penso dentro do parlamento. Junto a isso, colocaram a possibilidade dele não ser processado. Aí virou um problema, porque entra tudo dentro dessa PEC da blindagem. Então, infelizmente, nós temos uma ideia que a gente nem deveria precisar de PEC para isso. A própria imunidade parlamentar já existente deveria garantir o direito do parlamentar de falar dentro do parlamento. Mesmo que ele estivesse falando uma besteira. Ele está no parlamento, ele representa uma parcela da população, ele teve esse voto legitimamente, então ele sobe no parlamento e fala. Cometeu crime comum lá fora, é julgado pelo crime comum. Agora, por que você acha que esse pessoal da direita... Eu digo o seguinte, todo mundo, até o pessoal da esquerda, só não votou a favor porque já sabia que ia passar. Vamos jogar a verdade. Lógico. O pessoal é hipócrita pra caramba, tem seus ídolos, né? Todo mundo gosta de ter um ídolo. Cara, eu não entendo isso. Mas, beleza, feito essa consideração, por que você acha que essa galera que se diz mais moralista, de direita, eles não foram mais corretos, né, ou precisos em relação à formulação dessa lei? Porque no final do dia, todo mundo quer ficar sobre a égide de ter essa proteção macro, de ser Então, você está me dizendo que todo mundo que votou ali não deveria ser reeleito, porque é um bando de mau caráter. E eu vou começar, por exemplo, e aí, desculpa, eu até gosto do rapaz, o Nicolas é um desses. Para mim, a partir de agora, ele está indefensável, desde que venha a público pedir desculpa pelo que ele fez. Porque, veja, eu não passo a mão, eu não relevo, para mim não existe 2 pesos e 2 medidas na minha vida. Eu disse aqui em diversas vezes, o Bolsonaro, ele só está colhendo o que plantou a carreira inteira. Ah, como assim? É injusto? Não, é injusto. É injusto, mas ele plantou muita injustiça. Vê que interessante? Há uma perseguição? Eu não acho que deveria estar passando por isso? Acho que não. Não acho. Não estou nem justificando. Só estou dizendo que ele agiu em covardia. Ele foi o maior covarde da história desse país. Quando ele jogou o Daniel Silveira lá para os Leões, e todos os deputados fizeram a mesma coisa, agora eles estão querendo fazer essa PEC de blindagem. Exato. Foram eles que fizeram isso. Eles que abriram essa brecha. Isso é verdade. O Daniel Silveira jamais deveria ter sido condenado. De novo, abre aspas, o que ele falou foi abjeto, o que ele falou foi nojento, a opinião dele. A opinião dele. Entra exatamente. Mas ele, como parlamentar, não deveria ter sido preso por isso. Jamais. E o parlamento fechou os olhos e jogou ele aos leões, de fato. E ali abriu uma brecha que passou o resto. E permitiu o judiciário fazer o quê? Um precedente de que agora existe o quê? O flagrante perpétuo. Isso. Por algo que foi dito na internet. Eles usaram uma lei de algo que tem que ser dito dentro do tribunal. O cara falou isso na internet, eles trouxeram, perverteram, abriram um precedente. E agora? Agora, meu amigo, você pode falar qualquer coisa, qualquer hora, em qualquer tempo, que vai valer perpetuamente, se na cabeça de algum ministro isso for razoável. Agora, ele é mandado embora daquele parlamento, todo mundo fecha os olhos. O Bolsonaro, à época, disse que não conhecia. Eu lembro bem disso daqui. Eu falei, cara, não é possível que o cara está falando isso. O cara era feroz defensor. Beleza. Ah, não, mas ele deu... Aí vai ter os bolsonaristas. Não, mas ele deu o indulto.
Mas não travou até o fim. Não bateu de frente ao induto dele. Pô, como é que ele deixou que o outro poder sobrepusesse ao próprio dele? Qual a maior prova? Pô, a maior prova é quando ele diz na Avenida Paulista, 7 de setembro, acabou, e no dia seguinte faz a cartinha pro Moraes arranhando as calças. E aí acabou mesmo. É complicado. Tem muita coisa realmente nesse angu. A gente vai mentir. Não. Mas por quê? O que aconteceu? Qual é a causa? Não sei. Seus filhos, rachadinha, investigação, Flávio Dino, fazendo fotinha juntos. Eu não me importo. Eu me importo com o que eu vejo. Aconteceu isso, não aconteceu? Aconteceu. E aí? Vamos relativizar tudo até quando? Agora, eu enxergo que hoje, todo esse processo injusto, que é injusto esse processo, contra ele, não é diferente de nada de injusto que já aconteceu contra as pessoas e que todo mundo, na hora, fechou os olhos. E quando é injusto para o meu inimigo, eu fecho os olhos para achar que é justo. Agora bateu em mim, não adianta. Esse é o problema da hipocrisia, Ricardo. Mas a pergunta que eu faço aqui para você, por exemplo, é até onde vai ficar se fechando os olhos para A ou B ou C e para onde vai essa nação se a gente não conseguir trazer essa realidade para o equilíbrio novamente. Porque hoje nós estamos vivendo um fla-flu imenso. Você falou, é fato. Quando você conversa com um parlamentar, eu ouvi alguns parlamentares falando sobre a PEC da blindagem, o cara fala, olha, ela não é perfeita, mas se a gente não somar forças e aprovar esse imperfeito para garantir a nossa proteção da nossa fala, a perseguição do judiciário, nós vamos continuar sendo perseguidos, porque só a direita é perseguida. Os inquéritos que são abertos por fala, por crimes de opinião, são só contra a direita. Nós precisamos de alguma proteção. E a única proteção que a gente consegue nessa lógica é somando num projeto que não é muito bom. Né? Na sua maioria, ele tem coisas muito ruins aqui também. Nós só temos um problema. Essa é a lógica Nós temos um problema. A partir de agora, a corrupção no Brasil ela é legalizada. Então, veja, aí você vai dizer assim, não, Felipe, olha só, deputado de direita. Não, a gente precisava, porque, veja, sou um lado perseguido. Eu falei, não, tudo bem. E se você não for reeleito? Beleza. E se não entrar, então, a direita, que vocês acham que tem que ser, e correrem para mudar isso aqui? Porque, não vai mudar mais. Ou tu acha que a maioria vai votar contra essa mudança? Não vai. Nunca mais isso aqui vai mudar. Ou seja, é papo, Ricardo. Nada disso. O que eles acabaram de votar nunca vai mudar. Concordo. É igual IPVA, ICMS. É por um tempinho. A gente precisa só para daqui, nunca mais acabou. Essa lei, ela nunca mais vai mudar. Então, o que acontece? A partir de agora, não importa quem esteja no poder, a corrupção está institucionalizada nesse país sem qualquer tipo de fiscalização. Acabou. Institucionalizada para o parlamentar, né? Para o parlamentar. Não tem mais fiscalização, acabou. Então, qualquer emenda, tu já sabe, 60 bi, 100 bi, o que aumentarem e derem de emenda, se o cara quiser colocar, acabou. Não tem ninguém, vai colocar no bolso, acabou. Ninguém mais vai correr atrás disso aqui. E essa lei não vai mudar. Em nome da liberdade de expressão, aí a minha pergunta é, será? Vamos ser manipulados e ingênuos até quando? Para nada. Tem muita coisa por trás disso aqui ainda. Tem que a gente não sabe. Tem muita coisa. Até porque se fosse só a questão da liberdade de expressão, se criaria um projeto que garantia a liberdade de expressão do parlamento sem incluir o resto. A lei não poderia ter sido ali exatamente específica, aquilo que eu falei? Olha, não podemos ser investigados por causa disso aqui, se acontecer isso aqui, sei lá, qualquer coisa, não sei. E especificar que os outros crimes não entram nisso. Exato. O cara fez merda lá fora, desculpa o português chulo, vai pagar. Exatamente. O cara pode cometer um crime do lado de fora, irmão. Não acontece nada com ele se os caras não quiserem votar e acabou. Acabou. Ou seja, essa foi a disruptura completa em relação ao povo e ao governo. O povo não é mais patrão de nada, Ricardo. Infelizmente. Mas tu sabe o que é interessante? Eu vou te falar. O povo, na minha opinião, tá? E respeito a sua. O povo é o patrão de tudo. Ele só não sabe. Ele só não acorda. Porque nós podemos, como já fizemos em outros momentos da história, é uma coisa, inclusive, que eu defendo, eu acho que nós estamos no momento de uma nova Constituição. Acho que o que nós temos hoje como contrato macro já foi rasgado por várias vezes, inclusive por este ato, onde eu coloco que um parlamentar que cometeu um crime aqui fora não pode ser preso lá dentro. Não importa o crime. Eu não estou falando de falar, que aí eu concordo, ok? Que não deveria ser. Mas o cara matar, o cara... qualquer crime. Qualquer crime de onda, até roubar, não importa. Traficar, o cara está no parlamento e não pode ser investigado. É um absurdo isso. Sabe quem fez isso? Rachou-se a Constituição. Desculpa, deixa eu te cortar. Quem? PCC. Tem muito tá com sentido. Dúvida? Não, tem muito sentido o que você está falando. Acabou, irmão. É o PCC. O PCC precisa lavar dinheiro. Acabou.
A coisa mais fácil que tem agora para lavar dinheiro é através dos políticos. Acabou. E não tem investigação. Irmão, quem fez essa lei acontecer? Chama-se crime organizado. Acabou. Esquece partido político, irmão. Lembra que eu te perguntei? Quem é que manda? Os donos do partido. É uma meia dúzia. Quem manda no Brasil é o narco-estado, irmão. Isso aqui é o PCC, irmão. Acabou. Precisava lavar dinheiro, tá lavado. A partir de agora, toda a grana tá lavada. Acabou. Resto é resto, Ricardo. Você falou assim, precisamos de uma nova Constituição. Você viu a manifestação de domingo? Vi. Gigantesca. Não dá mais. Acabou. Porque o povo que era a favor, que ia para a rua, que estava ali de verdade querendo ver mudança, ele foi literalmente castrado. Porque a liderança, à época, se castrou. Nós caminhamos por ideais, irmão. O povo que estava ontem nas ruas, é interessante isso, porque eles têm uma mescla de bons sentimentos, porque tu vê o social, a igualdade, blá, 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 tá tudo bem. Só que essa galera, ela não se importa com uma moral rígida, de respeitabilidade, por exemplo, com o dinheiro público, de fato. Eu não estou nem aí. Eles vão relativizar. Ou não, o Lula era inocente, olha lá, o processo foi anulado. Os caras fecham os olhos. Bom, o pessoal da direita, olha que interessante, está aprendendo a fazer a mesma coisa. Em nome do quê? De algum ideal que eles nem sabem mais o que é. O povo está fragmentado. Então, o povo que é o patrão, que teria toda essa força, já não tem mais. Mas, para analisar, quantas pessoas você acha que tinha ontem na Paulista? O número que na tua cabeça, 1 milhão de pessoas? Eu acho que a mesma coisa da manifestação da direita. Então, vamos imaginar que tivesse 100 mil pessoas para cada lado. Vamos imaginar que tivesse 100 mil pessoas para cada lado. Isso. São 100 mil pessoas. Isso. Nós temos 213 milhões de brasileiros. Eu sei, a irmão. grande maioria do povo brasileiro nem nas manifestações de A nem de Eu B sei. vai, nem votar foi. Eu sei. Que aqueles 50 milhões que eu te falei que se absteve, ainda os que não tinham ainda o direito de votar naquele momento que passaram a ter nos anos que seguiram, né? Então, a gente tem uma população que não é fla-flu. A gente tem uma população que quer trabalhar, quer pagar suas contas, quer chegar no hospital, o filho ser atendido, quer botar numa escola de qualidade. E essa população merece um novo contrato social. Qual é a grande questão? Ceticismo e cinismo. O ceticismo ele é muito positivo, não o cinismo. Mas o final do ceticismo, quando não há mudança, ele vira cinismo, que é a descrença total. Uma coisa é eu ter dúvida e querer saber. A maior parte da população. Só que a maior parte da população está olhando e está dizendo, já não tem mais jeito. Porque eu tentei aquele, não foi, aquele não foi, aquele não foi. Ô, Ricardo, a gente ouve as mesmas promessas desde os nossos avós. Exato, mas a gente comete os mesmos erros desde os nossos avós. Quem é aquele? Primeiro, o país não é organizado por aquele. Deixa eu te é fazer organizado uma por pergunta todos, diferente. por vários. Tu acha que é a gente que comete esse erro ou é o sistema que ele é feito para que esse erro aconteça? Independentemente de mim. Vem aí. Você é um cara inteligente. Vamos pensar que em todas as eleições você votou em pessoas boas. O sistema continua a mesma merda. Lógico. Aí você vai dizer assim, não, mas é que teria que ter a maioria de iguais ao Ricardo. Irmão, a gente não tem nem proteína para comer para uma criança de 2 anos. Exato. É um problema. O problema é grave. O problema é grave. Não tem proteína para criança. Como é que ela vai ter uma formação neurológica correta sobre qualquer coisa? Não vai. Concordo O contigo. máximo esse cara vai aprender a trabalhar e fazer o que alimentar tiver que o ser sistema. Acabou. Então, desculpa, é o que eu falo. O cético, ele ainda está numa posição interessante quando a sociedade ainda está se perguntando. Eu acho que a gente estava vivendo isso até pouco tempo atrás. Agora, nós já disruptimos. Agora já é cinismo. Agora, irmão, é dos dois lados. Tá o cara que é apaixonado pelo Nicolas. Eu falo pra ti, eu acho que é um cara mó bem intencionado. Porém, se ele votou a favor dessa PEC da blindagem, pra mim, ele tinha que vir a público dizer, errei e me perdoem. Enquanto ele não fizer isso, ele nunca mais vai ouvir um elogio da minha boca. Ok, mas o Nicolas é um cara. Entre outros, é um ícone. É um ícone. Outros ícones vão vir, assim como não tinha um ícone, o Nicolas há 4 anos atrás. Mas ele era um assessor parlamentar que cresceu. É a única esperança, sabia? A gente tem que entender, esse é o problema, a gente acredita em Superman. Não existe mas, Superman, Ricardo, são vários, é um processo complexo. É você votar certo para vereador, para deputado estadual, para deputado federal e trocar, e trocar. Vou te fazer uma correção. Não é fácil. Vou te fazer uma colocação fácil. aqui, quase explica meu ponto de vista. Sociedade, por que a gente começou o programa falando sobre isso? Por que Barrabás e não Cristo? Por que o povo votou em Barrabás e não Cristo? Porque a turba ela é elevada.
Sim. Não tem jeito. As emoções. Então, político, isso é uma coisa, até uma pergunta interessante que eu não vejo ninguém fazendo. Por que é errado o político falar o que o povo quer ouvir? Não é o que o povo quer? Então, ele está dizendo o que o povo quer. É interessante isso. É interessante o conceito, né? Ué. Mas o povo Porque, sabe veja, o que quer? Mas o povo quer. Então, esse é o ponto. Essa é a pergunta. Agora, vamos lá. O político traz argumentos lógicos. Ele não vai entrar. Ele não vai andar. Uai, mas então é contraditório. O povo não quer a lógica inteligível, o conceito correto, a verdade doída da mudança. O povo quer festa, pão e circo. Aí aparece um político falando, eu vou dar pão e circo. Ai, tá tudo bem. Ele tá dando... Bora. Não é o povo que vai colocar ele lá? Ele tá falando o que o patrão quer ouvir. O que o patrão tá me dizendo? Ah, Ricardo, vem aqui e trabalha a hora que você quiser. Aí tu que é funcionário diz, não, patrão. Eu vou bater cartão, vou trabalhar 8 horas por dia e fazer o meu dever. Aí o patrão tá dizendo, não, Ricardo, é pra tu trabalhar só 1 hora por dia. Para, Ricardo, de trazer trabalho para nós. É 1 hora por dia. Não, patrão. O patrão olha para tu, pô, Ricardo, tu não é o funcionário que eu quero, mas sai fora. Sai fora, vem o outro. Não. Alguém que vai dizer que é 1 hora. Parece verdade. loucura, irmão. Parece. Mas é assim que acontece. Aí aparece o político dizendo exatamente o que o patrão quer. Pão e circo. A galera fala, é esse que Esse eu é o quero. cara. Nós temos um problema. Esse é o problema. A sociedade, ela caminha exatamente, é o inconsciente coletivo gritando o tempo todo. E aí entra o tal do ícone. O ícone, ele é muito importante. O arquétipo, aquele cara que, de repente, ele aparece. Essa é a única justificativa. Por que o Bolsonaro entrou? Porque no inconsciente coletivo estava todo mundo cansado da corrupção. Aí apareceu um cara que começou a aglutinar. Falou que ia mudar tudo isso que tá aí. Não, é básico. Ele falou assim, bandido tem que se fuder e acabou. A galera ouviu e falou, nossa, pensamos igual. Era o único que tinha coragem para dizer o óbvio. A galera começou a olhar, poxa, esse discurso é legal. E aí foi isso. Foi só populista. isso. Aí a população, ele foi aglutinando, não tinha um outro. Porra, para dizer o óbvio, porque todo mundo polido, não, veja bem, entrou ele. Que aí não teve sagacidade, inteligência, sabedoria para mandar nos 4 anos e se reeleger. Errou demais, por coisas bobas. Caiu, mas ele cai de maneira vergonhosa. Ele cai de 4, igual Napoleão, irmão. Napoleão perdeu lá para a Rússia. Acabou, Napoleão, acabou. Porque foi vergonhoso, acabou. Humilhou, foi humilhado. Humilhado, acabou. Vai lá ser exilado, vai morrer no exílio, porque não tem mais esperança para tu. Ninguém mais acredita em você. Não foi uma vitória digna, uma derrota digna. Você não foi derrotado em pé, como um herói, um samurai. Entendeu? Não, você foi humilhado. Acabou. E aí a direita tenta levantar ainda esse espantalho. Acabou. Por que o Lula foi derrotado e não foi humilhado? Ele foi preso, hein, irmão? O cara soube cair de pé, irmão. Verdade. Isso é uma coisa que a esquerda sabe fazer bem e o Lula, em especial, soube fazer bem. Pô, ele foi lá pro sindicato Usar o sistema a seu favor. Lembra antes dele ser preso? Ele foi lá pro sindicato, todo mundo pensou, putz, será que vai ter revolta? Será que vão... Não, ele sai. Ele faz aquele... Aí ele sai, não, vou preso, tá bom. Foi. E foi, mano. Foi. Do jeitinho dele, foi. Ele foi covarde com alguém que estava do lado dele até o fim? Não. Isso é uma crítica Onde é que tem os caras? contínua. Onde é que tem os caras que estavam com ele até o fim? O Zanin tá onde? STF. Como é que pode? Loucura, O cara era né? advogado dele, não podia estar lá. Nunca Não ele tinha podia como, estar. é. Como é que ele pode estar num lugar que é o cara que julga... Meu irmão, nunca podia estar. Ele é suspeito para qualquer causa. Mas tá lá. Mas ele tá lá. O Lewandowski tá onde? Agora é ministro. Tá lá. Já passou por lá, agora é ministro. Ministro. Tá lá, Não, segurou. não. A Dilma não perdeu os poderes políticos, não. Sou eu que mando. Como é que é? Foi impeachmentada. Tá onde agora? Entendeu? E a Dilma tá onde? Ganhando quantos milhares de reais? Meu irmão, acabou. Ninguém largou a mão de ninguém. E aí a direita ficava tirando sarro, lembra? Só que quando estava tudo sendo feito de maneira assodada e errada, na minha opinião, entre Ministério Público, Juiz Moro, eles eram culpados totalmente, mas existe o quê? O devido processo legal. Aí quando o devido processo legal não estava sendo obedecido do lado de cá, não tem problema, o Lula é culpado. Não tem problema, o Lula é culpado. Era mesmo. Mas agora quando chega pra cá... Tá todo mundo gritando. Ah, meu irmão, porque aí é o seguinte... A coisa só ganha força. Acabou. Então, o meu ponto é que nós precisamos de ícones, porque sem isso,
o inconsciente coletivo, ele não é transformado, ele não aglutina. E a gente vai continuar sendo, como Bauman, uma sociedade líquida, totalmente líquida. Precisa de um ícone. Aí, meu amigo, é o que eu estou tentando te dizer. O que nós não temos hoje é nenhum ícone. Ponto de vista filosófico, concordo plenamente. Tu entendeu? O ícone é importante. Na prática, é o ícone que está fodendo tudo. E qual que é, na minha visão, a única esperança para esse país era se surgisse um ícone para a gente chamar de nosso, que nunca surgiu. Não, e não acredito que vai surgir agora. É o Kubitschek 55 que nunca deu certo. É o Fernando Henrique. Não, esse aí esse é filósofo, esse é intelectual. Esse vai bem. Não, era só aquele que preparou o caminho para o Lula vir e dizer que o dia mais feliz da vida dele foi ver o Lula ser eleito. Era um teatro de tesouras absurdo. Aí vem o Lula, o papai dos pobres, que não é um padrasto que simplesmente abusa dos seus filhos, molesta, é um abusador do povo, porque só o povo toma. Aí vem Bolsonaro, que era para ser aquele cara incorruptível, cara honesto, esse vai mudar o sistema, ele é antissistema. Mas quando vem a primeira perseguição aos filhos, baixa as calças e que o povo é que se dane, vai chamar aquele pessoal todo do 8 de janeiro de arruaceiro e depois vamos todo mundo reclamar. Agora a gente chora para quem? Nós estamos em 2026, é a nossa eleição mais importante da história. E não temos nenhum ícone. Não. E nós temos uma PEC da blindagem que foi votada. Ainda não aprovada, mas votada. Mais votada. Por uma das casas. Ricardo, nós estamos ferrados. Desculpa, eu não estou sendo cínico, porque eu ainda tenho esperança. Eu ainda sou muito cético. Mas olhando todo o sistema, é muito tentador, é muito difícil você não perder a esperança por completo e se tornar um cínico diante da realidade. Falar, cara, deixa eu cuidar dos meus aqui, porque é o máximo que eu posso fazer. E zarpar desse país assim que eu puder, porque é difícil. Irmão, nós não temos patriotismo, nós não conhecemos as leis, nós não conhecemos política. E olhamos para um país onde tudo é igual há mais de, sei lá, desde quando... desde sempre. Então, não sei, cara. Eu sou muito fã do seu trabalho porque você traz conscientização. Mas que trabalho árduo seu. Muito difícil, é muito difícil. Eu acho que você resumiu aqui em alguns minutos de fala o pensamento de muitos brasileiros, Felipe, de verdade. Eu não posso dizer para você que eu concordo 100%, porque eu ainda tenho expectativa, esperança que as novas tecnologias, que espaços onde que milhares de pessoas podem ver e falar, é verdade, eu não sei o que faz o vereador. Então também tem uma meia-culpa aqui. Peraí, deixa eu tentar descobrir que agora com o Google, perguntando pro ChatGPT, o cara consegue ter essa resposta de forma mais simples. Que esse cara consiga entender, de que a gente consiga colocar isso nas escolas e vá conscientizando um grupo maior de pessoas para que escolham melhor os seus representantes, para que a máquina pública toda funcione, porque eu acho que entre os modelos de governo, a democracia é o menos ruim, ok? Porque o autoritarismo, se nós tivéssemos a certeza de que a pessoa que está lá faria o bem, ok, mas não fará. Ou acreditamos que não. Como já tivemos na história os dois lados, não temos nenhuma garantia. Exato. Então é melhor a gente ter pessoas que vão construindo aos poucos ao longo dos anos. Então é nisso que eu acredito. Acho que a conscientização política, quanto mais alta ela for, mais chance de trocar as peças. E eu olho um pouco à frente, não quero ser desesperançoso, para dizer, caramba, se a gente achar que agora acabou, como vai ser amanhã? Nem todo mundo pode ir embora do Brasil, como muitos estão fazendo. Tá? Eu tenho vários amigos que falam isso, por que tu não vai embora, cara? Eu tenho um negócio nos Estados Unidos, vai embora para lá, mora lá, vai embora para a Europa, vai para Portugal, tem muita gente indo. Isso aqui não tem mais jeito. Eu ainda tenho esperança. E acho que a esperança é essa. É conscientizar. É árduo, é difícil, é duro, é o trabalho da formiguinha. É porque é mesmo. Como você mesmo disse, as pessoas quando veem um ícone... Aí todo mundo, esse cara tá falando trigo e circo, vamos no pão e circo, que aí é mais 4 anos que foi embora, porque é um. Exato. E uma coisa que a gente pouco discute aqui é o parlamento. A gente chegou a falar, os presidentes do partido que mandam, eles não estão normalmente lá no... Mas, Ricardo, se eu voto no Nicolas, ele ganha milhões de votos, ele arrasta outros 30 com ele que nem ninguém sabe voto. Quem é, exato, que ninguém sabe quem é. Tá errado, na minha opinião, tá errado. Na minha opinião, tá errado. Você tá vendo? Vamos conscientizar o povo a votar direito, mas não adianta. Não adianta, porque na verdade vai arrastar uma pá, os populares. Isso vai demorar, Felipe, tem que mudar mas uma o parcela... sistema, tá ligado? Acho que tem. Tem que dar um reset. Acho que tem que dar um reset. Só que eu vou te fazer uma última pergunta, então, pra gente
finalizar o nosso programa. Também nunca ouvi ninguém falar sobre isso, hein? Última pergunta. Por que a gente não é governado, em parte? Vou falar uma coisa que muitos vão me xingar, acho que de louco, seja lá o que for, mas eu vou falar com carinho para me xingarem menos possível, hein? Por inteligência artificial. Mas tua ideia não é nova, não. Tu sabe que já lançaram uma ministra agora, num país europeu, que é uma IA. Olha, eu já não sou tão louco, então. Não. Eu nem sabia disso. Eu tava tentando buscar aqui o nome do país, mas não tô lembrando, mas é fácil colocar no Google. E, menina, joga pra mim, qual país que lançou uma ministra que é IA? Ela tá responsável pelas licitações. Tá vendo? Ó, aí veio agora um depoimento. Ela veio a público, a IA falando que ela não tá lá pra substituir nenhum humano. Mas pra jogar aqui na lógica. Exato. Então, nas licitações, onde estamos mexendo... Albânia. Então, você vê, já existe uma lógica. O pensamento já não tá, entendeu? Já tem movimentos e vai acontecer o que nós estamos falando aqui. Vai começar a ter cada vez mais IA nesse processo e as pessoas vão começar a se perguntar o que se perguntou. Por que não? Já que é para ser imparcial, já que é para ser sem... Pô, então melhor que seja um algoritmo. Porque tu pega uma licitação, ele vai avaliar. Faz sentido ou não? Aí, agora eu quero que você olhe na internet as melhores empresas, resultado, trabalho, histórico... sem processo. Porra, a IA faz tudo isso aí, pô. Faz. Estamos caminhando para isso. Mas pode acreditar, estamos caminhando para isso. Não vai demorar nada para ter alguém com essa ideia de democracia digital. Por que tu não pode votar num projeto? Em vez de ter que tu votar num representante, não precisamos mais de democracia representativa. Esse é o nosso modelo. Eu posso fazer democracia direta. A ateniense. Como? Dá para reunir todo mundo na praça? Dá. A praça atual, agora se chama... redes sociais, se chama internet. Verdade. Eu boto todo mundo ali dentro, um sistema que possa não ser corrompido, e vou te dizer que isso é tão tranquilo, por que tu faz? Porque você faz Hoje já tem tecnologia para isso. Por que tu faz isso? Porque tu declara imposto de renda. Como é que você declara o imposto de renda? Como é que você faz a transmissão do IR? Banco, aquilo ali é fácil isso algoritmo acontecer. do banco, pô. Mas isso tem muita discussão vindo com o uso das novas tecnologias e tal, mas enfim, sigamos ponto a ponto conscientizando as pessoas. Ricardo, deixa uma palavra para a galera. Muito obrigado pelo seu tempo. Foi uma bela conversa sobre política aqui. E vamos seguir com esperança, Ricardo. Por tua causa, eu ainda tenho esperança. Não, teremos esperança. Tá vendo? Você mesmo trouxe novas ideias aqui. Até eu nunca tinha ouvido falar nessa lógica de vender o direito político. Não estou aqui ainda concordando, vou digerir isso, vou levar isso para casa e digerir isso aqui. Acho bem radical, mas acho que essas novas tecnologias... a internet, de maneira geral, que possibilita que essa nossa conversa chegue para milhares de pessoas em qualquer lugar do Brasil e do mundo, e as pessoas possam refletir sobre o que nós estamos falando, fazer sua meia-culpa e falar, caramba, realmente eu não sei o que é, o que faz cada um, mas eu voto todo ano, eu voto porque eu acho bonito, eu acho porque eu acho legal, porque ele fala uma coisa que eu mesmo não entendo, mas acho legal. Temos que fazer a nossa parte porque nós somos impactados. Quem paga o IPTU, quem paga o IPVA, quem que vai chegar no posto de saúde e não encontrar um médico que deveria estar lá, quem que vai ter as ruas esburacadas ou ter dificuldades aí com 1 milhão de serviços públicos como nós temos, somos nós. Então, faça a escolha correta, faça a sua parte. Hoje, no ChatGPT, na internet, você consegue ter tudo isso, todas as informações que nós trouxemos aqui para você analisar e fazer as suas escolhas de maneira mais correta, mais consciente, porque, na minha opinião, é melhorando a educação política que nós vamos melhorar a qualidade dos políticos. É melhorando a qualidade do patrão que nós vamos contratar funcionários melhores. E aí sim ter um país melhor. Perfeito. É isso aí, Ricardo. Muito obrigado. Eu que agradeço. E você que nos acompanhou até aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, deixa um comentário carinhoso para o Ricardo. Eu sempre falo isso, é para brigar com alguém, pode brigar comigo. Mas é isso aí, os dias são tensos, tenebrosos aí pela frente. Através do Ricardo e do trabalho dele, inclusive do seu novo livro, Manual Básico para Não Ser Enganado por Políticos, leia e tenta, pelo menos nas próximas eleições, que eu digo que são as mais importantes do nosso país, votar direito para que você tenha, pelo menos, a sua consciência em paz de que tentou, de alguma maneira, contribuir para a melhora desse país aqui. Beijo, até o próximo programa. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Valeu. Você já conhece a Brain Juice? Essa empresa que eu tenho um enorme carinho foi a nossa primeira patrocinadora do canal. E eles inovaram desde sempre com os famosos cogumelos, extrato concentrado de cogumelo, um super alimento, os melhores do mundo para imunidade com reishi, cordíceps, foco e
cognição, e o Lion's Money, o mais famoso para a memória, o mais utilizado no mundo para a memória. Agora eles inovam novamente e entregam com mais de 15 ingredientes um detox natural sabor abacaxi com hortelã, uma delícia, e um termogênico excelente para a saúde cardíaca com ingredientes naturais como beterraba, chá verde, cúrcuma, hibisco. Excelente produto. Eu confio na Brain Juice. Entre no site deles, digite lá o cupom IRON10, ganhe seu desconto e tenha suplementação de verdade. Conheça as bebidas da Chili Beans, Chili Drinks. Isso aqui é incrível. Eles resolveram inovar e entregar bebidas funcionais únicas, com excelência para cada um de nós. Veja que incrível que eles estão fazendo. Por exemplo, essa aqui é o Mais Relax. Cara, você toma isso antes de dormir. Tem melatonina, triptofano. O Mais Beleza, por exemplo. As mulheres se beneficiam com muitas vitaminas, inclusive ácido hialurônico. Nós temos aqui colágeno, bom para cabelo e unha. Cara, nós temos o Mais Salvação, Mais Defesa, o energético, todos sem açúcar. E a incrível linha alcoólica, com aquelas bebidas famosas, consagradas, sim, mas com a praticidade de estarem numa lata prática, extremamente funcional. Para o seu rolê ou treino, dia a dia, não importa. Beba as bebidas da Chili Beans. Eu preciso compartilhar algo pessoal com vocês. A Mata agora é parceira do Iron Talks. E esse café realmente mudou a minha rotina. Ele me dá energia de forma suave e duradoura, sem aquele sobe e desce do café comum. Ele é rico em fibras, ajuda na saciedade, não quebra o jejum e apoia na saúde intestinal, porque contém prebióticos e antioxidantes. Além disso, ele é limpo. A Mata se preocupa com a sua saúde. Não tem adoçante químico, não tem espessante, nada que cause desconforto. Sério, foi um divisor de águas para mim. Com ele eu consigo treinar, gravar, trabalhar focado até o final do meu dia. Experimente também no site da Mata, use o cupom IRONTALKS, tenha seu desconto, compre um produto excelente para a sua saúde e performance. Conheça a Mata.